Fala galera, eu sou o Rodrigo Corrêa. Eu sou o Rafael Sampaio. E hoje nós vamos bater um papo raro com a doutora Graziele Carradias, defensora pública da mulher aqui em Mato Grosso do Sul. Ela falou um pouquinho pra gente do quê? Da sua carreira na Defensoria Pública, de como é a atuação com as vítimas de violência doméstica contra a mulher e também sobre aquele tema polêmico, a legítima defesa da honra. E nos ajudando a trazê-la aqui, nós temos o patrocínio do curso CPA Exame de Ordem, o curso que mais aprova Mato Grosso do Sul. Ô louco, vem com a gente, vem com a gente. E quem está nos ajudando a trazer a doutora Graziele é a MBCred. A MBCred oferece crédito consignado para servidores públicos. Siga a MBCred nas redes sociais também. Valeu? Ficamos com o episódio. Um abraço. Sucesso. Tá valendo? Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao primeiro papo raro da história da humanidade. Cadê o champanhe? Tem que estourar o champanhe. Cadê o champanhe? Cadê o champanhe? Você trouxe champanhe? Eu trouxe champanhe, mas depois a gente estoura esse champanhe. Depois a gente vai estourar um champanhe aqui para comemorar o nosso primeiro papo raro da história da humanidade. E eu sou o Rafael Sampaio, estou aqui com o meu nobre Rodrigo Corrêa. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo Corrêa. Não sei se conhece ou não conhece, advogado, professor, e meio maluco em Campo Grande, mas a estrela desse papo raro é a excelentíssima senhora doutora Graziele Carradias, defensora pública do NUDEM, do Núcleo Institucional de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. Não é isso, doutora? É isso mesmo, uma honra participar do primeiro Papo Raro. Não, e além disso, doutora, parabéns, porque estamos na Semana da Mulher aqui e a senhora foi a primeira convidada justamente por isso. Olha, eu estou extremamente lisonjeada, inaugurando aqui o estúdio. Exatamente, a senhora viu aqui o cenário sendo construído. Muito bom. Né? Inclusive já me ofereci para ser sócia. Não, mas fica tranquilo que o contrato aí, ó. A Adriana vai trazer o contrato para a senhora, fica tranquilo. Não, e ela topou de cara. Eu mandei mensagem para ela, pô, topo. Eu falo pra caramba, pode, ô louco. Era tudo que eu queria. Você tá doido. E doutora, o nosso papo aqui, no Papo Raro, é um papo de bar, em que pese a gente está no escritório de advocacia, mas era só um papo de bar. Né? E doutora, a primeira coisa que a gente quer saber, e eu sempre pergunto para quem é servidor público, que tem as carreiras jurídicas, né, no âmbito público, é por que a defensoria? Da onde saiu o defensor público? Era um juiz? Promotora? É, né? A família até hoje pergunta, né, quando eu vou ser promovida. E aí, quando você vai ser promovida, juíza, promotora, né? Mas, assim, toda vez que me fazem essa pergunta, o que me vem na cabeça é o Tribunal do Júri. Uhum. Eu sempre fui muito apaixonada pelo Tribunal do Júri, e o meu pai é advogado também, já vi ele fazendo o único júri que ele fez na vida, eu vi quando era criança, lá em Maracaju, e assistindo uns filmes americanos, né, que é totalmente diferente daqui. Mas eu falava, nossa, que massa, eu quero ser essa pessoa aí no Tribunal do Júri. E daí tudo foi se encaminhando, porque quando você tá fazendo concurso, na verdade você faz pra tudo, né? Você vai fazendo até você passar. Você teve essa fase de escolhendo as carreiras ali, de acordo com o que foi, iria abrindo concurso e ia prestando. Abri edital, fiz pra delegado federal, fiz pro Ministério Público, só não fiz pra magistratura porque realmente nunca quis, mas as outras carreiras, procurador de Estado, tudo fui fazendo. Só que daí quando o concurso, a gente fala que é uma fila, né? De repente você tá na frente. Daí coincidiu de eu passar na Defensoria de Mato Grosso do Sul e daí eu abandonei tudo o resto. Tava inscrito no MP do Acre. Nossa! Ainda bem! Peguei a passagem pro Rio de Janeiro tirar férias. Aí sim. Que bom. Não, tá doido. E daí acabei passando no que eu queria no meu estado, né? Porque eu sou de Maracaju. Que bom. Então fiquei muito feliz. E você chegou de atuar em Maracaju, na Defensoria, passou por atuar no Mar. Eu fiquei 7 anos em Chapadão do Sul, passei no concurso pra lá. Daí permutei com um colega, fiquei 1 ano em Maracaju e depois vim promovida pra cá. Faz 15 anos que eu sou defensora, já vai fazer 7 anos que eu tô aqui em Campo Grande só na defesa da mulher. Ah, legal. Sim. E você eu vi umas fotos nas suas redes sociais, acho que no júri. Você chegou a fazer júri aqui em Campo Grande também? Fiz, Maracaju? Fez, porque você falou que era... Assim, em Chapadão do Sul, na verdade, eu dei um pouco de azar, porque lá não tem muito crime. Lá nesse pouco. A defensora lá era mais tráfico. E Chapadão do Sul não tem tráfico de drogas. Em Chapadão do Sul, pra mim, é piada pronta, tá ligado? O cara é usuário de droga, dá um Chapadão do Sul. Tá chapado. Eu fico imaginando, sabe o que, cara? A Casa de Papel, se ela fosse sitiada aqui no Mato Grosso do Sul, a gente ia ter lá o Iguatemi, tá ligado? Ia ter o Dourados, e aí o cara mais loucão ia ser o Chapadão do Sul, tá ligado? E você fica zoando, eu queria saber quem que ia ser o Anaurilândia. Ia ser foda. Doutora, mas defensoria pública tem que ter vocação. Olha. A verdade é a seguinte, porque assim, a gente fala, tem o promotor, bacana, acusa, o juiz, tem um monte de processo.
Mas a Defensoria Pública, ela recebe uma grande carga, né, da população, né? Porque a advocacia é cara. Eu penso sobre isso, sobre essa questão de vocação, eu acho que você aprende. Você não nasce sabendo tudo. Então, né, já citando a Simone de Beauvoir, você fala, você não nasce mulher, você se torna mulher, você não nasce defensor, você se torna defensor. Sim. Então você vai aprendendo. Eu inicialmente só defendia réus, só fazia júris e visitava a cadeia. Porque quando você passa um curso de defensoria, o que te vem na cabeça? Né? É liberdade provisória, é HC, é soltar, é área criminal, né? Sim, que é o nosso forte mesmo. Claro. 90% dos presos são presos, são atuais. pobres Exato. e são assistidos da Defensoria Pública no país inteiro. Então você estuda, quando você está estudando para um concurso assim, você estuda mais ou menos direcionado nisso. Só quando você entra, você pega um pronto-socorro de atendimento. É isso que eu ia falar. Você tem que fazer tudo. Se tem gente perdendo casa, tem consumidor, tem vaga em UTI. É uma loucura e ninguém chega com prazo, né? Por isso que a gente tem que ter o prazo em dobro, graças a Deus, porque ninguém chega, assim, todo mundo morrendo, sem documento, com prazo em cima da hora. E então, tem que resolver. Você tem que ser prático, você tem que ser objetivo e você vai aprendendo, né? Exato. Não adianta você querer fazer uma ação mega, né? A gente é muito objetivo. Com certeza. E como é que é o fato de ser mulher e atuar muito tempo na área criminal, como você falou, visitar presídios e tal? De alguma maneira isso chegou a te assustar ou nem tanto, ou algum incômodo? Olha, sim, para visitar as cadeias, né? Até para pensar na roupa que a gente coloca para ir visitar o presídio, a gente tinha que pensar nisso, né? E assim, razão também de eu ter passado nova, né? Tinha 24, 25 anos, então isso causa bastante espanto, né, nas pessoas. Você tem que estar o tempo inteiro se afirmando, sabe? E esse negócio de chamar de doutora, de excelência, a gente nem liga muito, né? Mas às vezes a gente até fala, olha, pra você me chama assim, porque senão a pessoa, né? Para ter um distanciamento, né? Só que hoje também, essa semana eu estava falando que a gente tá de teleatendimento, né? Desligou uma senhora e falou, tá bom, beijo, Gra. Beijo, até mais. Agora você já, né? Depois que você já passa essa fase de você tem que se afirmar, você já nem liga mais pra isso. Isso é bobagem, ainda mais quando você tá tratando com a população muito humilde. Né? A pessoa te chama de filha. Você tem idade pra ser minha neta. Então você não pode ligar muito pra essas coisas, senão você fica com um formalismo exagerado que atrapalha seu trabalho, né? Mas nesse começo realmente teve esse entrave, você teve que se moldar a essas situações. Sim, porque assim, você chega, né, numa cidade que ninguém te conhece, né? Você chega sozinha, eu cheguei carregando meu computador, não conhecia nada, né? Eu lembro que quando eu cheguei, até meu amigo hoje, o presidente da OAB lá de Chapadão, Dr. Carlos, ele chegou e falou assim, mas você vai morar aqui na cidade? Você vai ficar aqui? Você vai ser defensor aqui? Eu falei assim, eu tenho que apresentar meu comprovante de residência na OAB agora? Eu falei assim, mas daí a gente já ficou amigo e tal, né? Porque a defensoria não quer concorrer com o advogado, né? Pelo contrário, né? Exatamente. Se tá lá falando que tem dinheiro, que tem condições de contratar advogado, a gente não quer que tome a vaga do outro que não tem condições, né? Exato. Então a gente tá cada vez até mais criterioso nessa questão de auferir a pobreza. Inclusive que a senhora falou isso, tem uma alçada, tem um valor ali de renda mensal do 3 rapaz. salários mínimos, de 3 a 5. Só que assim, tem vários fatores, né? Por exemplo, qual que é a ação, né? Se for um inventário, tem terra, tem coisas que, apesar da renda dele ser pouca, mas o valor financeiro da causa, né, é muito grande, então a gente também não faz. Entendi. É a renda familiar, né? Eu quero entrar com uma ação no juizado, eu ganho 3 salários mínimos, mas o meu marido ganha 20. Então não dá, é a renda familiar. Não, mas isso é bom, doutor. É bom dessa renda. Eu acho que para a advocacia é um filtro muito bom também. Lógico. Para o advogado ter bons clientes. Às vezes diminui no volume, mas melhora na qualidade do cliente. Com certeza. Não, é isso que eu ia falar. Porque assim, não adianta o cara chegar no escritório de advocacia, ele recebendo ali 3 salários mínimos, achando que o advogado vai fazer a causa dele por R$200. Não mesmo adianta. porque vocês têm uma tabela. Exatamente. Também. Não, a tabela da OAB ali é maravilhosa. Eu tive um detalhe com o meu nobre colega, não falaria o nome dele por enquanto, mas vamos sentar aqui, eu vou contar essa história. Não fala o nome. Não. Tem que ter uns cortes polêmicos. Não, porque ele é juiz, ele não Mas é o seguinte, né? Ele me nomeou para dativo, teve um problema na defensoria, ele me nomeou para dativo, aí apareceu a nomeação do dia para o outro. Foi assim, a chefe de cartório me ligou, Rodrigo, você quer assumir? Não, a gente assume. Não tem problema, não, quanto que é o júri amanhã? Eu falei, não pode, você tem 10 dias antes mas pra você o processo, tá? Então, mas é que ele tava meio nervoso, mas o processo era homicídio simples, era coisa simples, né? Falei, não, põe meu nome aí. Aí saiu a nomeação, né? No Diário Oficial, fui ler assim, o doutor Rodrigo Correia, R$500. Eu olhei. Não, o júri é
super caro. Então, aí- acho que é Não, vocês estão brigados. 10 salários mínimos. Não, aí cheguei lá, aí cheguei lá, meu sócio, aí ficou putaço, falou assim, não, tá, eu falei, fica tranquilo, vamos fazer um júri, fomos lá, fizemos júri, o camarada pegou um homicídio simples, regime inicial, o cara foragido, regime inicial semi-aberto. Preço do júri. Não, tal. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, doutor, tudo bem, eu queria saber qual é o recurso cabível de decisões interlocutórias do juiz antes do júri. Ele falou, não tem. Eu falei, bicho, porque você me nomeou esse troço aqui, pô, vim aqui, falei do Marvel, tirei até a espada de Jedi aqui, bicho, você vê R$500? Aí ele falou, mas Rodrigo, você quer que eu te pague quanto? Eu vou te pegar a tabela da minha aqui, R$16 mil a ação do júri. Pô, bicho, mas R$16 mil não dá. Eu falei, mas qualquer coisa, entre 500 e 16, você tá vendo? Ele falou, não, faz um embargo de granação lá que dá você. Pô, porque é uma situação bem complexa. 16 mil, viu? 16 mil. Não, e não é qualquer um. Acho que é o maior da É o tabela, maior, da é o maior. tabela da OAB, E veja, não é para você trabalhar o procedimento do júri integral, é só a plenária. É só plenária. Então, assim, eu não já tem fiz como. isso, agora você me lembrou lá em Chapadão do Sul, atendi uma vez um preso e ele era engenheiro. E daí eu fiz, ele não tinha contratado advogado, eu fiz HC pra ele, soltei ele, fiz um monte de coisa, assim, defesa preliminar, já tinha feito audiência, uma audiência, acho que quando eu cheguei na segunda audiência ele tava lá com o advogado. Bonitão, galã. Eu falei, então peraí, peguei a tabela do OAB, eu falei, ó, eu fiz o HC é tanto, eu fiz não sei o que tanto, daí fiz o cálculo lá e pedi, né, pra juíza, falei, pede por favor a fixação que vai pro fundo da defensoria, Sim. porque eu não vou ficar trabalhando não, ó. Enquanto eu tava fazendo o trabalho aí, ó, você tava deixando um monte de gente, né? A senhora puxou essa situação porque nós sabemos que o réu no processo criminal não pode ficar sem defesa. Mas às vezes o camarada, por exemplo, nós temos vários casos que o camarada ele tem dinheiro, ele só é revel. A pergunta, a defensoria cobra? Não, nesses casos não, porque decorre da lei, né? Ele não pode ficar em defesa. Não, então... mas não tem como, por Tem exemplo, jeito. movimentar assim, meu A gente amigo? já defendeu o prefeito. Então não é possível. Prefeito revel. Não é possível. Não tem o Porque que fazer. no Código de Processo Penal, acho que tem um dispositivo que fala, quando ele tem condições, ele tem que pagar com isso aí. A própria Mas, defensoria. né? então, mas quando ele não faz a defesa e se torna revel, revel, entendeu? Alguém tem que ser nomeado, é a defensoria que é nomeada. Não, mas a defensoria faz. Aí depois Você faz muito bem feito. Mas aí sabe o que nós Faz fazemos? mesmo. Sabe o que nós temos que fazer? Aí eu fui lá absolvido, meter manda pra PGE, manda a centro administrativo e como do cara. É verdade, é verdade. Às vezes dá raiva. Porque o camarada- a gente acaba fazendo isso. Porque o camarada, porque a defensoria pública, ela foi criada justamente para atender os menos favorecidos. Sim, no civil a gente tem alguns recursos, né? Como Facebook e Instagram. Eu já fiz até. Eu já estava até trabalhando no juizado outro dia e chegou uma mulher lá que eu vi e falei, gente, eu conheço o nome dessa mulher de algum lugar. A gente joga no Google, né? E vê. Ela promovia festas na cidade, tinha foto de viagem na Europa. Sucesso. Eu juntei tudo no processo e falei, aqui não. Entendeu? Não dá, palhaçada isso aí, E palhaçada. aí você comentou que a defensoria faz um bom trabalho, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar mesmo. A defensoria é muito importante para a área criminal porque ela tem um volume muito grande de processos e algumas teses elas só passam a existir depois de inúmeras tentativas da defensoria Exato. pública. Vai, não. Aí uma hora dá certo. Aí você fala, pô, às vezes o advogado não tem esse volume para estar brigando o tempo todo, então isso é muito legal. E a gente, quando tá na especializada, aqui, por exemplo, em Campo Grande, a gente já tá nas especializadas. Então, eu não tenho mais aqui pronto-socorro, aquele desespero. Eu tenho tempo de estudar, tenho tempo de me especializar no que eu faço, de escrever melhor, de fazer uma ação mais bonitinha. Então, de tanto a gente fazer aquilo, sempre a mesma coisa, a gente vai se aperfeiçoando. Inclusive. A ação mesmo de indenização dos presos, que chegou na STF há uns anos atrás, que virou... Foi, eu lembro. Então, foi do presídio de Corumbá, da Defensoria. Olha aí. Até passou no Jornal Nacional, no Fantástico Foi, e tal. sim. Foi muito legal. Foi a tese da Defensoria aqui de Mato Grosso do Sul. Foi bem legal mesmo. Não, é o que eu falo, o problema da defensoria mesmo não é uma questão técnica, é um problema de pessoal, né? Porque eu acho que tem muito pouco profissional, né? Nossas equipes também, né, de assessoria e tal. É porque a distribuição, né, do Odécimo pra gente é ridícula perto do Ministério Público do Judiciário, né? Inclusive, se eu não me engano, a Simone Tebet fez um discurso esses dias lá no Senado sobre muito isso. Muito bonito. Falando sobre isso, porque a promotoria ela tem o 12º, magistratura X e a defensoria pública que tem que se virar com todo o resto, né? Que é muita coisa. Sempre nas costas no lado do réu que vai quebrar. E uma coisa que eu não entendi, da defensoria, e é a mesma coisa da polícia, é o seguinte, o defensor público, ele tem que promover uma ação contra o Estado, né? Se o cliente quiser promover. Mas o defensor público, ele está ligado em tese
ao Poder Executivo, né, do Estado. Então, a gente não tá mais. Depois de uma reforma, que foi, não lembro exatamente o ano da reforma, 94, talvez, não lembro. Mas a gente passou a ter independência administrativa e financeira. Então a gente recebe o do 10º direto e a gente que administra o nosso dinheiro. Não tem problema nenhum da gente entrar com indenizações contra o Estado, mas antigamente tinha essa controvérsia, mas hoje não. Pois é, mas mais. eu digo o seguinte, e por que não tem, se a gente for pegar o volume de trabalho da Defensoria Pública, que é a discussão da segunda tese, por que não tem, então, algo compatível ali com, não pode ser nem a magistratura, mas com o próprio Ministério Público. Mas é interesses políticos, né? Qual que é o interesse de se proteger de preto e pobre? Não, eu tenho mais interesse em proteger preto e pobre, que eu usar os preto e pobre, cara. Tá louco? Daí é opção política, né? É complicado. Mas ainda assim, a gente fazendo uma comparação com as defensorias que tem aí, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, né? Você ser defendido por um defensor público lá é péssimo. Os presos não querem. Eles, é como se fosse um castigo para eles. Então, a nossa defensoria, pelo mundo afora, assim, se a gente for comparar com outros países, a gente é uma das melhores. E até outros estados, né? O próprio estado de São Paulo tem muito pouco defensor público. A defensoria lá é de 2006. É muito nova. Entendi. Antes tinha convênios, né, que até tem convênios ainda com a OAB. A nossa é de antes da Constituição de 88. Então, a Rio de Janeiro é a mais antiga, a nossa acho que é a segunda mais antiga. A gente tem uma tradição de defensoria, de história, né? Então a gente... E a evolução da defensoria aqui é bem legal, da estrutura da defensoria. Porque ela realmente começou um pouco mais precária e tal. E hoje em dia você vê, tem um monte de prédio espalhado, por exemplo, Campo Grande tá cheio. Tá mais próximo da população mesmo, tal, tá bem legal. Quando eu passei no concurso, tinha os defensores antigos que falavam assim, vocês dão sorte, eu antigamente tinha uma máquina de escrever, eu que pegava iluminária e tinha goteira, eu atendia em barracão. Eu falei, agora a gente deu sorte, mas eu que pago a minha internet, o computador é meu, o ar-condicionado eu que tive que instalar. O que mudou é que ficou mais caro agora, porque ganhou um computador, não veio a máquina de escrever. Mas hoje realmente não é mais assim. Sim. Hoje a gente já tem computador com 2 telas, olha aí. A gente já tem um celular por conta do home office, agora que a pandemia nos obrigou, né? A gente tem, não é um iPhone, mas a gente tem um celular muito bom. Mas só fica tranquila que o MPF recebeu uns iPhone lá, eles não gostaram. Os caras não gostaram. MP, só colocar aqui, MP, eu te amo, viu? Eu tô falando aqui, mas eu te amo, viu? Não, a gente tá falando do MPF. Não, é porque tem que constar assim, porque agora você não pode falar mal de ninguém. Então, assim, eu queria dizer aqui que os meus Supremo, amo vocês. Tribunal de Justiça, mora no meu coração, não me prendam. Eu sou apenas um advogado sul mato-grossense. Eu não sei se a terra é redonda, se ela é plana, eu sei que ela é chata, tá ligado? É demais, né? Doutora, é o seguinte. Cadê o Globo? A gente tem que colocar o Globo. O Globo aqui, cara. Tá na moda agora. Doutora, agora nós vamos entrar num assunto sensível, doutora. Primeira coisa, eu estou muito feliz que a senhora está aqui sorrindo. Porque as audiências que eu fiz com a senhora. Você lembra de conhecer em outro lugar? Ele começou uma mulher brava! Ele comentou comigo, ele falou, cara, mas ela não é muito brava? Eu falei, cara, deve ser, mas ela é de boa. Às vezes eu conversei com ela no celular e a gente se encontrou uma vez. Eu quero saber o que você falou nessa audiência pra eu ficar brava. Não, mas eu sempre... Não, lógico. Mas assim, mas o que eu fico tenso é o seguinte, que é uma coisa que eu fico tenso. Aí você chega lá, o réu, coitado. Coitado. A senhora a senhora não fala assim, ó, o réu, coitado, tá lá, sofrido, deu uma xingada na mulher, aquela coisa. Aí eu entro lá, assim, ó, chego, eu e o réu. Aí todo mundo lá. Só mulher não fala. Não, mas o problema é se fosse. Pode ser tudo mulher, não tem problema. Mas aí a juíza é mulher. Aí vem a promotora, não tem problema. Aí vem a assistente de acusação. Aí vem a senhora lá, é atriz contra a doutora. E aí? Então, mas a pergunta é assim, doutora, como é que foi estruturada essa questão? A gente nem tá querendo queimar vocês na fogueira, igual vocês já fizeram com a gente. Não, eu sei, mas... A gente tá passando um processo legal, tem tribunal de exceção. Mas, doutora, faz muito tempo isso, não posso pagar esse pecado faz tempo. Mas é reparação histórica. Meu Deus do céu, cara, não é possível. Doutora, mas a pergunta é a seguinte... Nós sabemos que uma das primeiras, se não me engano, foi a primeira ou a segunda Casa da Mulher Brasileira. Foi a primeira. Foi aqui, né? Foi aqui em Mato Grosso do Sul. Por quê? Então, ela foi escolhida em razão do alto número de estupros. Na época, a gente, por conta da violência nas aldeias indígenas também, né? Assim, então, os números de casos de estupros, de crimes sexuais, era o segundo na época do país. Acho que a gente só perdia para Piauí. Nossa. Então, quando o governo federal
fez essa projeção, esse estudo, né, nas capitais, porque a Casa da Mulher Brasileira fazia parte de um plano, né, do governo federal de distribuir por várias capitais. Daí veio por questões políticas, que é um problema também, porque a gente não tem uma política de governo, a gente não tem uma política de Estado aqui no país, a gente tem uma política de governo, troca o governo, troca a política, e a gente vai, enfim. Então fizeram esse estudo e resolveram inaugurar a Casa da Mulher Brasileira aqui. E assim, vou te falar que ainda tem, eu acho que tem 11, não fizeram em todas as capitais porque o projeto foi abandonado. Mas a nossa é uma das únicas que efetivamente funciona. Sim. Porque qual que é o objetivo da Casa da Mulher Brasileira? Você evitar o que a gente fala, os reencaminhamentos. Porque a mulher vai registrar um boletim de ocorrência. Ah, mas agora para você entrar com divórcio, tem que ir lá na defensoria, lá no Afonso Pena. Ah, mas daí, agora para você retirar a medida protetiva, você tem que ir lá no MP, lá no fórum. Daí vai ter audiência não sei aonde. Então a gente ficava encaminhando as mulheres 1000 vezes, né? A gente fala que era uma via crucis do encaminhamento. Essa mulher desistia, desestimulava, e ela cansa de repetir e contar a mesma história várias vezes, entendeu? A revitimização, né? Toda hora a mesma coisa. E ela fica descrente das políticas também. Ela fala, não aguento mais contar a mesma história, ninguém tá mais me ouvindo. Então o objetivo da Casa da Mulher é esse, concentrar tudo lá. E tá concentrado tudo lá até hoje. O governo do estado foi e levou a DEAN, né, a delegacia, que a gente não tinha 24 horas, agora tem 24 horas, que era um problema também. A mulher apanhava lá na Moreninha, ela ia ter que segunda-feira lá na 7, que era a delegacia, para fazer o registro. Ela desistia, ela não ia, porque daí já acabava, né, o estresse do final de semana, porque a maioria da violência doméstica acontece no final de semana, porque tem os fatores circunstanciais, álcool, droga, marido em casa, né? Não deixa o marido em casa. Enquanto ele tá trabalhando, tá incomodando, ele vai pra casa. Mas doutora, eu tenho um problema, porque eu era o seguinte, eu quando ficava trabalhando muito, a mulher reclamava. Aí eu falei, não, agora eu vou parar de trabalhar, vou ficar em casa jogando videogame. Mas também, né? Ficar em casa jogando videogame. E os afazeres do lar? Você não dividia, não? Ó, doutora, viu? Eu vou confidencializar uma coisa pra senhora. Pra todo mundo. Eu sou criado com a mãe covando no apartamento. Doutora, eu não sei trocar a lâmpada. Tá aqui, ó. Tá aqui a doutora Adriana que trabalha comigo. O banheiro do escritório ficou sem lâmpada há um ano. Igual eu falei no começo, ninguém nasce defensor, a gente aprende. Mas se você não aprendeu assim, dá pra mudar ainda. Eu vou falar pra senhora. Dá pra você. Eu era vizinho da minha mãe. Aí minha mãe chegou pra mim, Rodrigo, eu vou alugar um apartamento grande, eu quero que você more comigo. Eu falei, por favor, mamãe, isso foi semana passada. Gente, não, olha. Doutora, para de ser assim, doutora, deixa eu. Minha mãe gosta muito de mim. Você tem que colaborar também, porque senão não dá pra te ajudar, se você não quiser se ajudar. Eu sou o réu que não se ajuda, doutora. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas eu falo isso pra todo mundo. Eu falo pro pessoal, eu sou desse jeito. Aí o povo quer, eu não sei isso. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas, doutora, a pergunta é a seguinte, mas e aí veio a Casa da Mulher Brasileira? O NUDEM já existia ou não? Não, o NUDEM existe desde 2015, mas foi antes da Casa da Mulher Brasileira. Só que daí a gente colocou uma unidade de atendimento lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, por conta dessa interação. Quando você veio para Campo Grande, você já foi pro NUDEM? Já, vim promovida para a defesa da mulher. Depois que criou esse núcleo, né? Entendi. Porque assim, a atribuição das defensorias da mulher é assim, não só acompanhar os processos criminais, mas a gente atende a mulher que está em situação de violência de gênero, daí não precisa ser só a violência doméstica. Por exemplo, a mulher que foi estuprada por um estranho. A gente entra com as indenizatórias, a gente faz todas as ações cíveis de guarda, de alimentos, se precisa de vaga na creche, mandado de segurança. Entendi. Questão, por exemplo, de assédio no ambiente de trabalho, né? Daí a gente faz encaminhamentos, assédio no transporte público. Então não é só a violência doméstica. A violência doméstica é um desses atendimentos que a gente faz. Por exemplo, a gente atende muito nos direitos sexuais reprodutivos. A gente encontra até hoje dificuldade da mulher fazer a laqueadura por conta dos requisitos que tem lá na lei, super antiga de 96. Tem um dispositivo lá na lei que fala que se a mulher é convivente, casada, tem que ter autorização do marido. Não tá fácil para as mulheres. Mas teve, parece que cada vez piora. E aquela DIN maravilhosa pra me dar uma mexida? Então, tá lá. Tem já? Tem a DIN, que a Defensoria de São Paulo entrou, mas tá lá
conclusa no Supremo faz muito tempo, mas está para declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque a gente não tem nada, a gente não tem autonomia. Tem que julgar quem foi o campeão brasileiro de 87, se foi o Flamengo, se foi o Sport. Não dá tempo. Não dá tempo dessas coisas. Direito da mulher é sempre menos importante. Né? Não, a senhora não fala isso aí, nós vamos ser polêmicos. Mas aí, então, assim, isso é importante o pessoal saber, porque quando fala de Nudem, pessoal, eu tô dizendo a maioria, e eu me incluo, eu achava que era assim, não, vamos lá, tá a defensora pública para ajudar com uma de acusação também, né, no caso, mas na verdade é todo, engloba tudo. Porque o que a gente pensa, o que a gente pensou quando a gente criou esse núcleo? Que a gente tem que dar condições da mulher de sair do ciclo da violência. Então, a resposta penal, nem sempre isso acontece, pelo contrário, né? Hoje a gente vê, né, com o abolicionismo e tudo mais, que talvez a resposta penal não seja o mais importante. Ainda é necessária, tá? Porque a gente não tem outro meio, mas não é um mecanismo que faz com que a mulher saia. Não é um problema criminal apenas, é um problema social. É um problema social. Você tem que trabalhar realmente todas essas áreas, inclusive a penal. Exatamente, se a mulher ela não consegue se reinserir no mercado de trabalho, não tem vaga na creche. Então ela, né, vai voltar com o cara porque é o cara que sustenta a casa, né? Se ela não tem uma profissão, se ela não consegue entrar, se ela não tem a guarda, se ela não tem a pensão, né? Então a mulher, pra gente entender a violência doméstica, a gente tem que entender o ciclo da violência doméstica, né? Não é que a mulher gosta de apanhar, isso não existe. A mulher, ela se vê inserida num contexto que ela não consegue sair. Os estudos dizem que a mulher leva até 10 anos para se livrar de um contexto de violência doméstica. Então, várias coisas, filhos pequenos, dependência financeira, dependência emocional, aquela síndrome de Estocolmo, mais ou menos, né, que ela cria, né, um apego, porque você tá com alguém, você quer fazer o negócio dar certo, então o cara vai, bate, agride, depois pede perdão, entra na fase que a gente chama da lua de mel, ele fica um tempo bom, vai pra igreja, para de beber, né, com os fatores circunstanciais, a mulher acredita, a mulher confia, tem filhos, tem todo o contexto, né, e daí esse ciclo a gente vai falando que ele vai diminuindo, que começa com ameaças, com ofensas, xingamentos. Daí daqui 3 meses tem uma lesão corporal, é sempre uma escalada, né? É sempre uma escalada. O feminicídio é o fim desse ciclo. A cada giro do ciclo vai ficar pior. Além de ir diminuindo o tempo da lua de mel, se antes demorava, se ela era ofendida uma vez por mês, isso vai diminuindo, até se tornar uma coisa corriqueira, né? E até, eventualmente, começar com lesão corporal mesmo, com as coisas mais graves, né? Então, a Maria da Penha Lei Maria da Penha, já sabendo disso tudo, previu, né? Todo um rol de medida protetiva e tal. Então, quando a gente fala, a mulher gosta de apanhar, ela registrou ocorrência, depois ela foi ouvida depois de 6 meses no fórum, né, em juízo, e desmentiu, não é isso. Não é que ela mentiu, ela está inserida num contexto de violência doméstica, que ela fala, cara, já tá tudo bem, faz 6 meses, e eu não quero mais mexer com isso, entendeu? E daí, então, ela chega lá e fala, não foi bem assim, eu caí, eu me machuquei, mas a gente sabe que lá no início é que ela tava falando a verdade. Só que a gente também não quer ficar criminalizando isso e colocando a mulher com denunciação caluniosa, entendeu? E a gente desenvolveu até uma tese do silêncio da mulher em juízo. Se a gente vê que a mulher, ela voltou atrás, né, não quer mais levar, né, o processo, a gente fala, olha, você, tanto quanto o réu, tem direito ao silêncio, porque os direitos são bilaterais. Então, para você não se auto-incriminar, né, e você pode não falar nada, chega aqui em juízo e fala, não quero falar nada. Inclusive, doutora, essa questão do ciclo da violência, esse tempo atrás, eu fiz uma live, porque assim, eu bebo aí eu começo a falar a verdade, choro, uma desgraça. Me arrependo de ter votado no Bolsonaro, mas enfim, aí eu fiz uma... Nesse mal eu não sofro. Não, pois mas eu não arrependido, né? A gente baixa a orelha, não tem problema. Mas o que é importante para constar é o seguinte, não devemos ter político de estimação. Eu me arrependo, Bolsonaro. Políticos, Bolsonaro, exato. Diz o Emílio Surina. Exatamente, faz o corte aí, Bolsonaro, te amo. Você fez um vídeo pra mim, né, que você era deputado, eu tenho até hoje, vou postar ele pra dizer que eu te amo, pra você não me processar. Então, não pode ofender mais. Não pode. Mas, doutora, eu fiz um vídeo, olha só, porque pra mim é o seguinte, depois que apanhou, tá tranquilo, porque você vai prender o cara. Tá tudo certo. Meu problema é justamente não apanhar. É o não apanhar. Eu fiz um vídeo falando isso, né, conclamando as colegas, que se você está vendo que a amiga está passando por um relacionamento abusivo, você precisa conversar com essa pessoa.
né? E aí eu fui Tá rechaçado. assistindo Big Brother? Eu tô. Dá pra falar de Big Brother? Eu assisto Big Brother. Então, é porque assim, eu não posso confessar, mas já que estão Você aqui. não viu a Carla Dias se ajoelhando lá pro crossfiteiro? Então, eu vi. Você não viu todo mundo aconselhando ela? Não, mas tudo Quando bem. você tá inserido no negócio, você não Não, enxerga. eu concordo. Mas assim, mas as amigas não podem falar, continua assim, as amigas têm que dar uma orientada, aquela coisa toda, né? Então assim, eu falei isso, aí, Rafinha, eu vou contar essa história que é maravilhosa. Aí uma moça, né, que é proeminente na defesa da mulher, falou assim, você não pode falar nada. Eu falei, mas por que não? Porque você não tem lugar de fala. Aí eu falei assim pra ela, mas eu falei alguma coisa errada? Eu falei que a mulher tem que apanhar? Ó, esse lugar de fala? Não, mas calma, vou chegar lá, que aí a senhora vai colocar pra arrebentar isso aí também. Aí, beleza, Rafinha, eu discuti com ela, e tudo nos posts, ó, lá até hoje, ó. Você tem lugar de fala porque você não é mulher? Eu falei, mas eu estudei, assim, e eu não tô falando de errado, eu não tô falando que a mulher tem que apanhar nesse troço, tô falando que ela tem que sair. Tomar medidas preventivas. E nós temos que sair, aí pega só, enfim, pega só. Aí, hoje, Rafinha, ela é não sei o que, ela pica da galáxia que manda. A capeta se mexeu, né? Não, fica lá. Na coordenação master da defesa da mulher, foda. Aí disse que ela foi palestrar, doutora. Disse que foi lá, né? Você torna a sua coordenadora da porra toda. Aí começou a falar um negócio, aí levantou uma mina negra e falou assim: você não pode falar, porque você não é negra. Toma, filha da puta, no lugar de falar. Aí ela veio fazer um vídeo, eu sou representante de todas. Eu falei, quando o lugar de fala serve pra você, serve. Não, mas ó, eu já acho que você e ela tá todo mundo errado. Puta que pariu. Tá? Aí tem que chamar ela. Eu gosto dela, cara. Deu certo. Esse conceito de lugar de fala hoje, até o Fiuk tá lá no Big Brother usando lugar de fala. Ele fez um curso rápido de feminismo, de coaching, entrou lá achando que o tema do Big Brother esse ano fosse feminismo. Eu fiquei, esse não é meu lugar de fala. Não é assim. O lugar de fala, né? Primeiro a gente tem que pensar no lugar de escuta. É muito importante, né? Vamos voltar pro Big Brother, gente. Adoro Big Brother. A Lumena lá não exerceu, né? A Lu Seja Menos, não exerceu o lugar de escuta dela. Sim. Ela chegou lá, porra, meu Lattes, né? Lattes. Chegou detonando e tal. O Fiuk chegou com essa de lugar de fala. Ai, mas isso não é meu lugar de fala. Não é isso. Eu sou defensora das mulheres. Eu não posso falar sobre racismo porque eu sou branca. Claro que eu posso falar sobre racismo. Mas eu não sei falar a dor que a mulher negra passa por ter sido... Mas eu posso falar do crime de racismo. Eu posso ver como é uma condição de raça. Ou não, a mesma coisa dos homens. Não é que você não pode falar sobre feminismo porque os homens também são feministas. Não é porque você não pode falar de direito das mulheres porque você conhece a Lei Maria da Penha, você conhece a lei de feminicídio, entendeu? Você só não vai falar como se você tivesse passado pela dor. Sofrido, né? Entendeu? Exato. Como se você tivesse... eu fui vítima de violência. Daí também não. Entendeu? Eu fui vítima de tentativa de feminicídio. Claro que não. Então, assim, você vai falar a partir do seu lugar. Você é advogado. Você pode orientar a pessoa sobre isso, sobre as leis. Com certeza. Entendeu? Então, é como se a gente pegasse... a Djamila Ribeiro, que é nesse livro Lugar de Fala, né? E a Audre Lorde também, que fala sobre isso. Você fala assim, é como se eu tivesse um megafone. Eu tô assim, eu sou mulher, sou branca, sou privilegiada. Eu não vou poder sentar numa mesa para discutir sobre racismo? Não, eu posso. É obviamente muito melhor que tenha uma mulher negra representante, né, que vai falar da dor, que vai trazer essa fala, né, que é dela. Mas se não tiver, e se eu for convidada, eu posso. Só que eu vou falar a partir do meu lugar, de defensora das mulheres, que entende sobre racismo, que entende sobre gênero, que entende sobre direitos. Eu acho até que essa questão do lugar de fala, você começa a inibir pessoas de falar sobre mais. Porque, na verdade, eu posso estar enganado, mas o lugar de fala era justamente para trazer as pessoas que eram excluídas do debate para o lugar de fala. E não para excluir os outros, é para colocar todo mundo num patamar. Vamos discutir? Com a sua experiência, a senhora enriquece, com a minha experiência, uma outra visão. E eu vejo que, na verdade, hoje, talvez isso mude depois do Big Brother, que isso é importante, porque o Big Brother que deu esse boom, né, nessa questão do lugar de fala. Né? E talvez isso mude justamente, bicho, não é bem assim, você não tem que excluir pessoas da conversa, porque senão você conversa com a bolha. E sabe, doutora? Conversar só com a bolha é um problema. Mas isso que eu vejo. Você tá sempre falando para as mesmas pessoas, todo mundo já entende sobre o assunto. Exatamente, e sabe que eu fico chateado? E sabe que eu fico chateado, por exemplo, nessas questões relativas à violência da mulher? Em 2019, a OAB fez um evento lá para falar do pacote anticrime, que tinha aquelas questões das estudantes de estudo novas, tinha violenta emoção, blá, blá, aquela coisa.
E aí me chamaram lá para falar sobre isso. Aí eu fui lá falar que eu achava que talvez, é isso, antes de implantar, que talvez para a Lei Maria da Penha não era interessante essas escolas de estúdio, porque o cara podia alegar o quê? Que ele estava através de uma violenta emoção, através de uma injusta provocação da vítima, cometer o delito e ele ia haver essa escola de licitude, né? E aí eu falei sobre isso, aí a delegada veio, debateu, mas o problema não era o debate em si, o problema é que eu era o único homem. A plateia eram só mulheres, aí eu fui convidado, beleza, porque eu era professor de direito penal no momento, e cadê essa galera, os homens, para escutar as mulheres falando? Eu vejo que cada vez mais, doutora, por exemplo, igual nós estamos na Semana da Mulher, faz-se muitas palestras, faz muito, inclusive vai ter uma conferência da mulher agora, mas eu não vejo os homens participando disso. E doutora, e nesse, agora eu vou oferecer suscetibilidades aqui. E nesse evento tinha o marido foi o marido acompanhando a esposa. Aí ele perguntou pra mim, e aí, bicho, o que você tá fazendo? Não, é que eu vou dar uma palestra, você. Não, vem acompanhar minha esposa, que ele é advogado também, OAB, o cara sinistrão da OAB, né? Eu vou acompanhar minha esposa também. Ele, beleza, cara, então tá, aí cantou o hino nacional, apresentou, subimos lá, né? Aí o cara foi embora. Aí depois eu perguntei, pô, bicho, e aí, você não ficou e tal? Não, só fui pra abertura, né? Porque é só ficar falando coisa de mulher. Eu falei, porra! Mas porra! Enquanto a gente não entender que essas questões de gênero interessam a toda a sociedade, porque a sociedade, as mulheres estão morrendo em razão disso, em razão dessa falta de perspectiva de gênero, né? Porque é diferente o jeito que as mulheres morrem, né? Os feminicídios, e o jeito que os homens morrem. Sim. Os homens morrem na violência urbana, na violência fora de casa, né? A mulher, ela morre dentro do lugar que era pra ela estar mais segura, com os filhos de testemunha. Então, essa é a grande questão. E as políticas públicas e as leis e tudo mais tem que tentar equilibrar essa relação, né? Por isso que é uma lei de equilíbrio, né? Como se fosse... Mas você não acha que às vezes falta um pouco do pessoal que está brigando por essa proteção à mulher e tal, ir mais até os homens? Eu lembro que teve um jogo de futebol uma vez que teve uma campanha muito grande contra a violência da mulher e tudo mais. Porque, como o Rodrigo falou, você faz um evento na Semana da Mulher, esse evento é destinado à mulher. Os temas são todos focados em chamar a mulher para o público. Talvez fosse interessante fazer eventos que possam incluir o homem nisso aí, possam incluir a outra parcela da sociedade. Sim, com certeza. Não só dizer para a mulher que ela tem direitos, mas mostrar para o homem que é uma agressor, que ele também tem deveres. Então, mas sabe o que eu acho, Rafael? Eu acho que a Lei Maria da Penha é uma lei muito recente, 2006, né? Então, assim, a gente passou a gente passa por etapas. Então, a primeira etapa que ainda está acontecendo é da informação da mulher, entendeu? De levar essa informação às mulheres, de ter uma lei especial que diga que isso é crime, que diga que violência psicológica é violência, violência sexual, que defina, que tenha medida protetiva, que diga, escuta, você não pode fazer isso com a sua mulher, você não tem direito assim sobre o corpo dela, sobre as coisas dela. Então, eu acho que a gente passa por etapas na sociedade, né? Naquela dinamogênese do direito, que a gente vai evoluindo e que as questões sociais vão empurrando a gente. Então, talvez agora a gente esteja entrando para essa segunda fase. Então tá, a gente já sabe, a gente já empoderou as mulheres, a gente já sabe dos direitos, a gente já sabe como funciona, né? E aí, vamos, homens, agora colaborar com isso? Porque quando a gente dá as palestras, a gente fala assim, principalmente quando a gente dá palestra em escola para jovens, né? Os jovens, assim, uma nova geração que tá vindo aí muito melhor do que a nossa, ainda bem, porque eles entendem das questões. Você pergunta assim na palestra, sabe? Já dei muita palestra em escola para adolescentes, fala assim, quem aqui faz afazeres domésticos? Todo mundo levanta a mão, meninos e meninas. O Rodrigo com vergonha. Rodrigo tem que voltar no primário. Mas minha mãe falou, meu filho, você tem que estudar. Então a gente vê que a gente já tá numa geração que eles se indignam, que tá muito melhor, que essa educação tá fazendo diferença, né? E daí a gente já parte para esse outro ponto. Fala assim, mas então vamos todos colaborar, né? Para que essa violência acabe, para que se indignem, para que a sociedade toda esteja junto contra a... E como que tá essa estrutura hoje de atendimento à mulher vítima? Ela está consolidada já? Falta muito ainda? Aconteceu a violência. Qual que é o caminho, doutora, que ela deve seguir? A primeira coisa a gente fala assim, tem que ver se é crime, né? Porque, por exemplo, a violência psicológica, às vezes a gente não tem um crime relacionado, né? Se ele te ofendeu, te xingou, talvez a gente consiga encaixar num crime contra a honra, né? Mas nem sempre, né? Às vezes a mulher está passando por violência patrimonial, por exemplo, né? Ele pegou todos os cartões,
ele que administra todo o dinheiro, né? Ele pega tudo que ela recebe e deixa ela sem nada, ela não tem dinheiro para ela não consegue nem sair de casa para visitar a mãe, para contar para a mãe que ela está em situação de violência doméstica, né? Então ela vai chegar na delegacia, que crime vai ser isso? Você consegue pensar em algum crime correspondente? Não tem, porque a nossa legislação é de 41. Agora já saiu uma lei de stalking, né? Então é muito vaga nesse aspecto. Então, ela tem, como que ela faz? Ela tem que ir na defensoria, ou ir através de um advogado, né? E fazer um pedido falando que ela está sofrendo, né? Explicando que é uma violência patrimonial e pedir uma medida protetiva. Daí você pode pedir a medida protetiva sem ter um boletim de ocorrência. Já está pacificado na STJ, em todos os tribunais aqui, inclusive. Vamos só voltar um pouquinho, que eu sei que depois você vai chegar nesse ponto de novo. Voltar um pouquinho antes dessa violência. Ela está passando por toda essa parte psicológica e tal, para ela ter força para chegar na defensoria, para chegar até um advogado. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando besteira, a Maria da Penha ela traz uma série de medidas preventivas, de apoio à mulher e tal. Sim. Por exemplo, tem um espaço que ela pode ir, que ela vai chegar lá, ter um atendimento psicológico, para que ela tem... Na defensoria a gente tem uma equipe psicossocial, com psicólogo e assistente social, e também ela pode conversar com a defensora, porque a gente não precisa orientá-la só a entrar com uma ação, a gente pode dar orientação extrajudicial, olha os caminhos que você tem a seguir. A gente às vezes orienta a mulher que está sofrendo violência, que quer sair de casa, a levar, por exemplo, a gente tem uma rota de fuga, que a gente chama, a gente preparou já isso, tem material na defensoria que fala assim, olha, deixa os documentos das crianças, os seus documentos, os documentos de bem, se tiver, num lugar seguro, ou no seu trabalho, ou na sua mãe, porque caso a violência... Tá no site da defensoria. Pô, depois vamos deixar... Porque, por exemplo, à noite, vai que ele chega, resolve te bater e tal, porque as ameaças vêm, você vai abandonar o lar, né? Porque ainda tem no imaginário. Onde, né, cara? Eu vou te falar onde, pra construção dos homens pra amedrontar mulheres. Mas isso nunca existiu na legislação. Mas desde que eu nasci, esse troço eu falo pra todo mundo. São coisas que são repetidas, que tipo, não é uma fake news. Você viu que o Gil explicou fake news ontem no BBB? Ontem eu fiquei jogando Minecraft com meu filho. Eu tive uma guria. Mas aí, são coisas que foram repetidas e que a mulher vai acreditando. Então ela chega na defensoria e fala, ele já falou que se eu sair de casa porque eu apanhei, abandono de lar, eu vou perder o direito ao meu bem. E a gente fala, não existe isso, você tem um motivo para sair de casa. Sai de casa com as crianças, porque se ele ficar com as crianças é mais difícil, depois ele vai pegar a guarda e tal. Então já deixa essa pasta de documentos separadas, entendeu? Eu não quero registrar uma ocorrência, porque vai prejudicar ele no trabalho dele, ele é funcionário público, não sei o quê, e é ameaça, o registro não é obrigatório, né? É obrigatório na lesão corporal, né? Nas ações públicas incondicionadas. Ameaça não seria, tanto que ela pode desistir, né, da representação. Então, a gente dá toda essa orientação, né, não jurídica, para que a mulher saiba dos seus direitos. O direito à informação, às vezes, é mais importante do que o próprio registro de ocorrência. Não é só um problema jurídico, é um problema social. Então, essa parte é muito interessante. E aí eu vou me comprometer, você pode mandar um e-mail pra gente depois com esses links. A gente tem, todo o material. A gente coloca tudo na descrição do vídeo. Legal, a gente tem cartilha de violência sexual, tem cartilha de encaminhamentos, de todas as violências. Pô, muito legal, vamos deixar isso disponível também pra quem quiser e tal, porque eu acho que é uma forma de aproximar as pessoas dessas informações. Então, e ela pode, daí fora da defensoria, elas têm o centro de atendimento. Na verdade, a gente tem várias portas de entrada, né? Os CREAS, os CRAS, onde não tem delegacia especializada no interior, é a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria, o 180, que é um canal de informações e de denúncias, né? Olha, minha vizinha tá apanhando o marido. Se ela tá apanhando na hora, você liga pro 190, porque daí é flagrante. Agora, olha, eu acho que a minha vizinha apanha do marido dela todo dia, eu escuto a violência, então você faz uma denúncia que pode ser até anônima, no 180, você dá o endereço e tal. Vai uma equipe da Casa da Mulher Brasileira lá, faz uma visita, conversa, investiga, entendeu? Para ver se vai registrar a ocorrência ou não. Então, assim, hoje, o que é uma lei Maria da Penha trouxe, porque a Lei Maria da Penha, ela não trouxe nenhum crime. Não trouxe crime, é uma lei de políticas públicas, então ela é uma lei explicativa, que ela descreve as formas de violência, descreve os caminhos que a mulher pode percorrer para se livrar dessa violência. É uma lei educativa, né? Doutora, e nessa sua experiência na Defensoria Pública da Mulher, no bem, porque assim, eu advogo, na maioria dos casos, pro agressor, né? E eu não vou dizer que assim, e inclusive uma coisa que a senhora falou, a questão de estupro, no escritório sou eu e a Adriana.
Em 2019, 2020 ficou meio parada essa questão, mas 2019, o que a gente recebeu de estupro de vulnerável no escritório, né? O rapaz sendo acusado foi imenso, assim. Tanto que eu falo, se o meu escritório, que somos 2 pessoas, está recebendo esse tanto de pessoas, você imagina como é que não é Campo Grande as questões que não são denunciadas. Mas o que eu queria trazer para a senhora e perguntar, se a senhora tem essa experiência relativa às mulheres que utilizam a Maria da Penha para conseguir outros benefícios, se isso aparece na defensoria ou coisa desse tipo? Olha, é muito raro, é a exceção da exceção. O que eu te disse, o que acontece é com o ciclo da violência, a mulher se arrepende da denúncia verdadeira que ela fez e ela volta atrás para proteger o marido. Mas quando é menores, estupro de vulnerável, né? Não vai na Maria da Penha, né? Vai para a 7ª vara, exatamente. exatamente. Que atenda o núcleo da infância exatamente. E da adolescente. Só que tem mesmo um problema de prova, né? Porque é sempre num contexto muito fechado. Então, a palavra da vítima, que é menor, tem que ter naquela equipe psicossocial, aquela escuta qualificada que tem lá, que agora tem em todos os tribunais, né? Então, é sempre muito difícil quando essa prova ela é muito restrita, não tem nada. Mas relativo à violência doméstica familiar contra a mulher, é muito baixa então essa incidência lá? Ah, sim, eu te digo que com certeza. Raramente atendi casos de que a mulher estivesse mentindo só para conseguir uma medida protetiva, para ele sair de casa, uma coisa assim, porque o sistema todo está muito bem treinado, né, Rodrigo? Então a gente consegue perceber quando a mulher quer se vingar, quando a mulher quer fazer, né, a gente nem recomenda. Por exemplo, eu não faço mais queixa-crime de crimes contra a honra. Eu acho uma perda de tempo, porque não dá nada. Chega lá, tem uma audiência de conciliação, demora não sei quantos meses, já prescreve, já negócio, fala assim, te xingou, te ofendeu, eu vou fazer uma indenização no juizado. Sim, mais efetivo. É muito mais efetivo, porque igual vai ter uma audiência, daí ele vai ter que pagar alguma coisa na composição de danos para ela, e pronto, e acabou. Porque então, preso não vai, ele vai fazer um acordo. É muito mais efetivo. Então, assim, às vezes você vê que a mulher, nas raras exceções, que às vezes ela está imbuída de um sentimento de vingança, que a legislação criminal, a legislação penal não é para isso. Então a gente não pode usar o processo penal como uma forma de instrumento de vingança. Mas consegue barrar isso lá na Casa da Mulher Brasileira? Porque as equipes são muito bem treinadas, os profissionais a gente escuta, a gente faz as perguntas, a gente vai, a gente volta. A gente fala, não, mas ontem você falou isso, agora você está falando isso, entendeu? E a gente tem todo o sistema, então você olha se ela já fez registros antigos, se ela já está inserida no ciclo de violência. Você olha pelo nome dele também. Se ele já tem um histórico, né? Muitos têm histórico. E assim, o agressor da violência doméstica, ele geralmente não cometeu nenhum outro crime. Ele é o agressor da violência doméstica. Então ele já bateu na ex-mulher, ele já bateu na mãe, ele já ofendeu a irmã. Sabe, a gente pega bastante casos assim. Inclusive, às vezes a gente avisa, ela fala, não, mas eu quero retirar a medida protetiva. Eu falo, então, você sabia que ele já tem um histórico? Ele já fez isso com outras mulheres, ele vai continuar fazendo com você, não aprendeu. Então, tudo bem, a autonomia da senhora, né? A gente fala, a mulher tem que ter autonomia, a gente pode tratar ela como incapaz, porque, como é um ciclo, ela tem que se perceber vítima da violência, né? Igual a gente espera que a Carla Dias perceba e abandone o crossfiteiro. Exatamente. Mas ela tá vivendo. Será? Não dá pra mandar uma mensagem pra ela na casa? Não, tem que passar uma faixa. Vamos pôr no Twitter pra ela sair. Olha o crossfiteiro, em cima lá do projeto. O problema não foi ela voltar pro cara, ela ajoelhou. Tá nossa, que bicho, aí não. Aí não. Não é que ela chegou, voltou, ela ajoelhou na grama, o cara meio saindo, falou, vem cá. Não, no amor. Mas ele voltou? Voltou. Ela falou assim, você fica comigo no amor e no jogo. Sabe o que ele respondeu? Fechou. Bicho, agora, rapaz, eu vi um mimezinho esses dias, né, da Carla Dias levando o crossfiteiro no show de rock, ela colocou em cima, desse jeito. Mas olha só, então, nesse sentido que você falou aí, que realmente há um filtro muito grande e tal, são pequenos os casos, o que a gente pode falar da tese do império da palavra da vítima, né? Que a palavra da vítima ela tem esse poder, por muito tempo foi absoluto. O Rodrigo que está advogando, ele pode falar até melhor sobre isso, mas por muito tempo era absoluta, quase que absoluta a palavra da vítima dentro do processo. Pelo que você está me dizendo, então, assim, pode confiar nisso, porque são poucos os casos. São poucos. Olha, eu acho assim, falando de processo penal, tá? Eu acho que a palavra da vítima, ela nem sempre ela tem que ser suficiente. Eu acho que quem erra aí, e agora eu vou falar. Agora você vai falar das suscetibilidades.
não estou falando, né, da onde eu trabalho na vara de violência doméstica especializada, porque como eu disse, igual eu fico só nessa matéria, os promotores também ficam só nessa matéria. Sim. Então, mas eu estou falando pelo Brasil afora e pelo interior afora, onde não é especializado. Não é o do Ministério Público o ônus da prova? Então, não adianta só rolar a mulher e a mãe da pessoa, tá? Primeiro que a mãe às vezes não sabe de nada. Quando a mulher está envolvida num ciclo de violência doméstica, o marido não deixa nem ela em paz no almoço de família no domingo. Ela tá do lado dele, ele tá do lado dela o tempo inteiro para ela não contar pra mãe. Você assistiu aquela série Bom Dia Verônica? Não assisti até agora. É excepcional nessa questão da violência doméstica. Você percebe exatamente a maneira com que o cara manipula a mulher. A mulher não tem coragem de botar o lixo na rua, cara. De tanto que o cara manipula psicologicamente. Eu ia falar, por favor, leve o lixo na rua, por favor. Não, mas é exatamente isso, Rafael. Porque qual que é a primeira coisa que acontece quando a mulher está inserida nesse contexto? Ele corta a rede de contato dela. Entendeu? A rede toda de contato. No trabalho, não deixa sair com as amigas. Se tá estudando à noite, ela para de estudar. No almoço de família no domingo, a mãe, a sogra, acha que o cara é um santo. Tanto que às vezes a gente vai ouvir a mãe da mulher lá, a mulher que já apanhou várias vezes, ela fala, imagina, eu nunca vi, ela nunca me contou. Por quê? Porque ele afasta ela dessa rede de contato. Então, já tá na minha lista. É muito legal e você essa é tudo que você está falando, assim, escreve muito bem. Então, eu acho que o estudo foi muito bem feito para caracterizar aquilo, ficou bem legal. É que o problema, a senhora falou, relativo porque assim, a defensoria só vai entrar... Não, mas daí deixa eu acabar de concluir. Claro. Então, o que eu acho? Eu acho que essa questão da prova, da palavra da vítima, né? O Ministério Público ele tem que cercar de outras coisas, né? A gente teve um crime, hoje tem câmera em tudo que é lugar, hoje tem celular que grava, tem outras pessoas, né? Não é só o policial que atendeu a ocorrência, vê quem que é o vizinho que escuta a violência, pega uma amiga do trabalho que ela já vai ter chegado lá roxa, marcada, para a amiga contar, entendeu? Então, tem outras provas que somadas com a palavra da vítima... Então, na verdade, o problema é justamente o Ministério Público se apoiar, se satisfazer apenas com a palavra da vítima. É que eu vejo que a denúncia é muito pobre, doutora. Assim, então, eu como defensora, que já sou defensora pública de formação, então também já defendi muitos réus. Eu acho que isso, eu acho que a prova tem que estar melhor contextualizada. Não, porque você pega assim, a denúncia, vamos fazer a resposta à acusação, aí você pega a denúncia e tá lá. Porque a materialidade é do boletim de ocorrência, a palavra da vítima. Ué, boletim de ocorrência? Então eu vou lá fazer um registro de ocorrência contra você, promotor. Então assim, você vê que não tem. Por exemplo, um caso que nós tivemos aqui no escritório, doutor, que foi um caso de estupro, né? Então assim, quando chegou, o rapaz estava preso, conversar com ele, não, porque ela é minha mulher, então vamos conversar. Você vai pegar, a moça falava que num domingo de Páscoa, ele foi até um terminal de ônibus e falou para ela, você entra na minha moto. A moto é uma CG. Ela falou, né? Tudo bem, entrou na moto, levou ele pra cá às 7 horas da manhã, aí estuprou. Ele morava numa vila de casas, assim, com aquelas portas de aço, sabe? Todo mundo escuta e tal. Aí, beleza, né? Estuprou com o quê? Conjunção carnal. Ela falou, me forçou, saí machucado, não sei o quê. Só que aconteceu, doutor, naquele dia, né, ela chegou e fez o registro da ocorrência e foi até o IML e fez no mesmo dia, né, o exame ginecológico forense. Beleza. Quando veio o exame, lá constava que não houve sexo. Aí é o seguinte, o camarada foi denunciado, eu concordo que seja denunciado, respondeu o processo. Na audiência, eu fui conversar, né? Aí eu fui indagar a vítima, eu falei, mas como é que foi? Ela contou, houve conversão carnal assim. Eu falei, mas no exame ginecológico forense, a senhora não houve sexo, o ginecologista está falando. Ela chegou e falou assim, é porque o senhor não estava lá. Eu falei, não, mas eu não estou falando que não houve estupro, o que eu estou falando é que não houve conjunção carnal. Podia ser outra coisa, porque qualquer coisa é estupro, desde que a mulher não queira. Mas aí ela alegou isso aí. O camarada, primeira instância, condenado a 8 anos de cadeia. 8 anos de cadeia. Sendo que, e aí, a lógica, as alegações finais foram, ninguém está falando que foi estupro, mas não foi isso que ela falou. Então tem uma coisa errada nessa conversa. 8 anos de cadeia. Aí no tribunal revogou. Mas... então, eu acho que no contexto, em todos esses crimes, né, tanto quanto é crime contra a criança, né, e contra a mulher, e nesses contextos sexuais, que geralmente é num contexto muito privado, né, Sim. A prova testemunhal é bem escassa, é bem difícil, mas a gente tem que pensar em outras provas, mas, né? por exemplo, doutor, nesse porque caso... é sempre a palavra da vítima que é questionada. Exato. Né? Isso é uma questão também, né? A mulher foi estuprada, não registrou ocorrência no dia, registrou depois de 3 dias. Mas por quê? Porque eu tava passando mal. Lógico. Porque eu tava tentando lidar com tudo isso ainda.
Então é um contexto muito particular, né? Não dá pra a gente exigir a reação, sempre a mesma reação das vítimas, né? E como a gente não exige a mesma reação dos réus. Então, esses contextos, eles têm que ser muito bem analisados, tem que ter outras provas, né? Mas assim, mesmo porque a gente pode chegar, como eu já disse aqui, em razão da mulher estar nesse ciclo da violência, e ela chegar em juízo e ela resolver falar que ela caiu e bateu o olho. Entendeu? E daí tem o exame de corpo de delito lá, tem a mãe falando que nunca viu o genro bater, tem o genro negando e tem a mulher falando que ela caiu. Então, se você tem uma amiga que fala, não, mas isso daí já aconteceu várias vezes, ela já chegou no trabalho machucada, ela deixou de frequentar a igreja por conta disso, ela não pode mais nem cortar o cabelo por conta disso, ela passou a se vestir já diferente por conta da imposição dele, ela já perdeu a alegria, ela saía, ela se divertia, agora ela não faz mais nada porque ela está praticamente vivendo em cárcere. Então, você analisa o contexto da violência doméstica. Eu concordo, mas a minha pergunta é, e por que isso não está na denúncia? Ai, daí eu sei. Vamos chamar. Anota aí. Vamos convidar o promotor. Promotores, nós amamos vocês, é só uma pergunta só, não se ofenda. Eu acho até bom, né? Não, pra mim foi o seguinte, porque aí a gente chega lá e fala assim, não, é só a mulher que falou, não tem mais nada. Porque faz todo sentido. Porque assim, sempre a mulher, pelo menos, aí é o lugar de falar, mas o homem, né? O homem, ele tem um amigo que dá a merda, ele conta pro amigo, deixa eu me fudir hoje e tal. Eu acho que a mulher também mas os homens, agora foi legal você ter entrado nesse negócio, porque você já ouviu falar, tem uma psicóloga, filósofa, ela é professora da UNB, Valesca Zanello. Ela vai estar até num evento da Defensoria. Ela escreve sobre isso. Tem um negócio que fala broderagem, a casa dos homens. Você já ouviu falar? Não, os homens são tudo brother. Você se protege, entendeu? Você contou pro melhor amigo, o melhor amigo vai ser ouvido em juízo, vai falar assim, imagina, excelente pai de família. Rapaz, pensa um cara bom. Não nada. Frequenta a igreja, não bebe, mas as mulheres não é assim? Não fuma, não, a mulher não. Não, mas porque a gente foi educada, assim, a gente foi educada pra competir. Não é possível. Daí ela fala. Será? Daí ela fala outra coisa também, essa psicóloga é muito boa, ela fala da prateleira do amor. Que a mulher, ela fica lá numa prateleira do amor, entendeu? Exposta pros homens escolher. As mulheres não escolhem. Ao longo da evolução, a mulher fica lá. Se eu te contar duas histórias, ela fica lá esperando ser escolhida na prateleira do amor, entendeu? Porque, e daí? Você é pra casar? Você não é pra casar? Qual é a sua idade? Você tem filhos? Você não tem filhos, né? Porque é bem legal essa divisão. É uma questão de educação mesmo. É uma questão de uma sociedade patriarcal que ainda divide. E as mulheres, assim, os homens não, né? A gente tem aquelas piadinhas dos apelidos, né? Fala assim, não, o homem é foda, não sei o que, a mulher é puta. Daí tudo pra mulher é puta, tudo ao contrário, né? Mas eu gosto das putas. Mas é o seguinte, mas tem lá o nome do negócio, a União das Mulheres, a Sororidade. Eu acho que não existe, porque senão não precisava de nome. Não, é um nome recente. Mas é bom você dar nome pras coisas. Não, eu acho que tem que nominar. O feminicídio. O feminicídio é bom você nominar, e essa lei de 2015... Por quê? Porque a gente não estava nem nas estatísticas, a gente entrava nas estatísticas do homicídio. Então, a gente tendo uma lei, né, que dê nome, que especifica, você já pode até direcionar dinheiro para política pública, para ter uma Casa da Mulher Brasileira, para ter uma delegacia, em razão das estatísticas. Quando você nomeia, você chama atenção para o problema. O que o senhor acha do crime autônomo de feminicídio? Então, honestamente, eu acho que não tem necessidade. Eu também acho que não. Dispensa. Não, é importante, nós falamos sobre isso. Não tem, já é uma qualificadora do homicídio, do 121. Se a gente for estudar a legislação da América Latina, a gente copiou modelos. Então, a maioria ou é uma agravante ou é uma qualificadora. A gente não tem quase crime autônomo na América Latina. E é uma evolução. Eu sabia que o Brasil foi um dos últimos países da América Latina. Até Bolívia e Paraguai tinha já a legislação específica de feminicídio, a gente não tinha. Então, é uma campanha, né, que foi feita assim no mundo, a partir da necessidade de se nomear mesmo uma violência. Então, eu acho desnecessário, porque o feminicídio já tá lá, foi briga, foi muito difícil, porque tudo quando diz respeito à legislação de direitos das mulheres, tudo é com muita luta, né? Desde o direito ao voto, desde as coisas simples. A gente não tá no legislativo,
nós somos em menor número. Aqui eu acho que 15% só de mulheres, então são homens fazendo lei para as mulheres. A gente já falei aqui da lei do planejamento familiar, então foi feito por homens, claro, em ainda mais 96. naquela Se hoje tem 15%, quanto que tinha lá em 1996? Exatamente. Então, assim, é tudo com muita luta pra gente conseguir colocar o feminicídio. A Lei Maria da Penha mesmo, ela demorou anos depois da recomendação, né, da OEA. Então, é um caminho que a gente percorre com muita dificuldade. E foi com muita dificuldade que a gente conseguiu colocar lá. Tanto que no projeto inicial tinha gênero. E o Congresso cortou, porque lá não passa nem gênero alimentício, né? A gente fala, não sabe nem gênero alimentício, não passa, entendeu? Não passa. Então assim, tirou gênero, daí as decisões, né? Os tribunais têm consertado isso, né? Por conta das trans. Mas, enfim, é com muita dificuldade. Daí agora a gente vai colocar outra. A gente vai fazer de novo, vai fazer o 121A, ou vai fazer... Entendeu? Pra quê? Já tá lá, a gente já tá com os tribunais aí, a gente já discute feminicídio no plenário, Não, a gente já nem discute fala, feminicídio. Fora isso, eu acho um problema de colocar um crime autônomo e daí não vai qualificar com mais nada. É isso que eu ia perguntar. Tá? Porque aí a pena é Daí alta. e as outras qualificadoras? Exatamente. E daí qual vai ser a pena do feminicídio? Ele vai partir do homicídio simples ou ele vai ser já um feminicídio qualificado? E daí ele vai ser diferente? O tratamento pode gerar questões de inconstitucionalidade a respeito disso. Então eu acho que para efeitos práticos e para efeito de mudança legislativa, que é muito lento, que demora, não é necessário. Do jeito que tá, já tá bom e já tá funcionando. A senhora acha que funciona? Funciona. Assim, Eu acho. Não, que é aplicado, uma dúvida. Não, esses dias eu fui fazer um júri, faz um tempo. Fazer um júri, eu cheguei lá, né? Feminicídio, né? Só que o crime foi cometido antes da lei, a lei tinha alterado ali. Aí, Rafinha, doutora Grazielli, estou eu lá, feliz, júri, bacana, normal, né? Aí quem entra, diz que é representante da ONU de combate e defesa da mulher. E o Aloysio, cara, falou isso aí no microfone, os jurados olharam, perdi. Mas perdeu honestamente, perdemos honestamente. Não, antigamente quando a gente fazia júri, né, eu lembro quando eu tava fazendo júri lá em Chapadão, eu adoro contar história, vou contar a história dos meus júris. Eu tava fazendo júri lá em Chapadão e os policiais, eles adoravam assistir o júri, né? Daí eles ficavam tudo no fundo, assim, sabe? Já pra dar medo, né? Não sei o quê. E teve um júri que foi bem intenso, porque foi uma briga no carnaval e matou um professor de capoeira lá, sabe? Que era bem conhecido na cidade. E eu tava, obviamente, defendendo o que tinha matado, né? E daí a família inteira foi com camiseta, foi com faixa, né? E naquela época ainda se permitiu, hoje não se permite mais, né? Pra não influenciar, né? Nossa, mas era muito difícil fazer júri assim. Complicado. Porque daí tá todos os policiais lá assim, a parede em pé. Pronto. Daí tá toda a família lá, né? Com faixa, cartaz e tudo mais. E você tá lá, é bem complicado. Então, essa representação do júri, né? Ela é muito importante. Tanto os de algemas, né? Que a gente fala, não vamos mais deixar usar algema, né? Até um defensor agora levantou recentemente, não fez, né, o júri em razão de estar com a roupa do presídio. Eu faço isso desde 2005, entendeu? Tem que dar o registro, tem que fazer o registro. Eu falava, não vou fazer. Teve um júri que eu fui fazer em Chapadão, porque os presos, eles ficavam geralmente em Paranaíba, em Chapadão só tinha delegacia, né, não tinha presídio, em Cacilândia ou Paranaíba. Então eles vinham escoltados já pro dia do júri, né, e chegavam com uniforme. Eu falava, não, vai atrás de roupa, não sei o que, tira algema, não vai, porque o cara, a representação é muito importante, né? Com certeza. E daí, eu fico vendo agora, já entrando um pouco na questão do júri das mulheres também, né? Quando a mulher é vítima. A gente, quando é defensor do réu, a gente não permite várias coisas. A gente não permite isso. Eu, quando fazia júri defendendo os réus, né, os homens, porque defendi um único caso de uma mulher que cometeu um crime na minha carreira inteira. Então, assim, as mulheres raramente cometem crimes. Né? Nas estatísticas, é crime ligado a tráfico, que geralmente está ligado ao marido. Né? Tudo culpa dos homens, entendeu? A gente é culpada desde Adão e Eva. Maldito Adão! De vocês. Inclusive, só pra constar, esse diabinho aqui é de um sábado qualquer. E aí tem o Adão, né? A historinha, ele conta histórias bíblicas e o Adão é um menino mimado. E Deus mima muito Adão. Mas, doutora, mas isso é verdade. Essa questão. A gente não permite, daí eu tô falando assim, que a gente, quando tá defendendo o réu, né, a gente não permite que chame. Eu, pelo menos, não permitia. Não era pra ler antecedentes.
Mas pelo antecedente, ele está sendo julgado por isso daqui. Sim. Tá? O juiz depois que aplica. Exatamente. Eu já constei em ata o promotor lendo e falando, ele estava respondendo por um tráfico, que ele não tinha condenação ainda, ele estava solto pelo homicídio, e daí no meio tempo ele foi preso por tráfico. Então nem no homicídio ele estava preso. E ele nem tinha sido julgado ainda pelo tráfico. E o promotor começou a ler, ia falar, juntou o negócio lá do tráfico. Eu falei, não pode. Dei um ataque lá, gritei, mandei constar em ata e a juíza permitiu. O júri foi anulado. Sim. Anulou por conta disso. Porque eu usei Tira a parcialidade. eu usei a mesma argumentação. Uhum. Você não pode influenciar os jurados com o uso de algemas. Claro. Exato. Né? E por que vai ler os antecedentes? É a mesma lógica. Foi processo em curso, hein? E eu brigava com o promotor assim, falava assim, não, esse réu, esse bandido, opa, peraí, ele tem nome, o nome dele é fulano, é a primeira acusação dele, não é pra chamar ele de bandido não, entendeu? Não é assim, ele é pai de família. E eu lembro que eu fiz um júri assim, eu lembro até do nome das pessoas, José Carlos, ele era trabalhador lá da zona rural de Chapadão, porque lá em Chapadão os crimes eram muito na zona rural, faca, briga, né, entre homens, e ele falava assim, e daí o promotor ficava falando tanto, esse bandido, esse não sei o que, eu falava, não. Quando você vai estudar um júri, não sei como que você faz, mas eu estudo o processo, né? Pego a defesa que ele fez, a autodefesa, né? Você não pode destoar muito, né? Claro. Daí você tenta uma tese, daí, se é negativa de autoria, é mais complicado, é melhor que seja tese única, porque senão é meio suicídio, né? Não foi ele, mas se foi ele. Doutora, eu não entendi isso. Eu não entendi, não. Então, se foi ele, a pena é tanto. Não foi ele, mas se foi E a ele. pena terminal é confissão espontânea. Não, mas assim, tem dele confissões. Então, quando você está montando um júri, Rodrigo, você pega um depoimento dele, né, um interrogatório, e pela autodefesa você faz a defesa técnica. Geralmente não pode conflitar, né? Lógico. Então, quando você faz isso também, eu pelo menos traço um perfil do réu. Eu conto uma história, eu falo, a minha tese vai ser de desclassificação, então eu vou pelas provas, faço um perfil do réu. E eu levo o réu a julgamento. Falo, olha, esse é o fulano de tal, tem tantos anos, é pai de família, trabalha com tanto, ganha tanto, tem antecedentes, não sei o que, não. Então eu sempre fiz isso. Tem um né? prólogo da história. Claro. Um bom livro, né? E daí eu ficava muito brava com o Ministério Público e brigava muito, e aparteava, e jogava livro no chão, levantava da mesa, e fazia aquele teatro, né, e chamava atenção. Enquanto ele tava falando, eu tava de costas, eu fazia isso. Ficava assim o tempo inteiro. Mas tem promotor que não pode fazer isso, não. Assim, Já fiz, É por isso que eu fico com medo dela. Não, mas aí eu não fiz nada. Eu fiquei quieto. E daí esse júri do José Carlos, eu lembro que ele brigou com um amigo dele na fazenda, tal, esfaqueou, era tentativa, né, e no fim eu consegui desclassificar, e o promotor xingou muito, ele falou muito mal dele, e eu falava, é um homem de família, é o primeiro caso, e não sei o que, e consegui a desclassificação. E daí acho que foi numa quinta, na sexta-feira fui trabalhar, tava lá o seu José sentado com a mesma roupa do júri. Eu falei, uai, seu José, o que você tá fazendo aqui? Não voltou pra fazer, não, doutor, eu vim aqui pra processar esse promotor. Eu quero um dano moral. Mas por favor. Ele falou tão mal de mim, tão mal de mim. Eu falei, olha, vamos fazer assim, vou marcar o horário pro senhor voltar daqui 30 dias. O senhor vai, esfria sua cabeça, se o senhor quiser ainda processar, você volta. Eu falei assim, pô, a gente conseguiu tudo que ele queria, eu vim aqui processar o promotor, o quê? Vai embora. Não fica falando mal, cara. Mas ele acreditou tanto no que eu tava dizendo, entendeu? Que até ele se encorajou. encorajou. Desse jeito. E doutora, falando em júri, vamos puxar então a polêmica do Dias Toffoli. Não, já formou maioria, não é só ele agora. Não, eu não vi. A maioria. Já. Não, mas é que ele que foi a polêmica. Ele que foi, ele que puxou. Ó, desde que eu sou um acadêmico de direito. Pode falar que eu tô chato. Lá em 2000, um guri. Não que eu não seja um guri agora, que eu sou um menino ainda. Mas, cara, a gente já sabia que o legítima defesa da honra já não existe há muito tempo. E só para. Mas já tinha julgado, né? E sim, tanto que a gente falava essa questão de legítima defesa, na época estudava direito, processo penal, direito penal 1, né, aquela coisa. E é só para fazer uma parte aqui, essa inclusive é uma das perguntas que a galera fez lá nas caixinhas de perguntas do Instagram. Então, qual a opinião dela sobre a tese da legítima defesa da honra? Tá? Foi a Maria Ferreira que fez essa pergunta aí. Aí passo muito o bem voto pra você. Então, e aí assim, a gente sempre soube que não existe a legítima defesa da honra, porém, em júri, nós sabemos que o jurado, ao julgar, né, ao dar seu voto, quando tem lá o quesito absolvição, quer dizer, eu concordo com, porque é uma decisão política. Absolvo o réu o absolvo. genérico, ele pode absolver porque ele dormiu. Exatamente, por qualquer coisa. Né? Assim, se você, digamos assim, uma legítima, uma questão de lesão corporal,
um juiz togado, se você escrever legítima defesa da honra, você vai tomar um cacete na sentença e uma intimação da OAB depois para responder lá. Beleza. Mas aí no júri, como o júri, a decisão na verdade é política, porque não há fundamentação, é íntima né? convicção. Então o camarada chegava lá, né, o advogado, o defensor, enfim, qualquer um chegava lá, não, legítima defesa da honra para ver se convencia. E dependendo da composição dos jurados, né, se fosse aqueles tiozão do interior, de repente colava. Né? A minha pergunta, doutora, é o que a senhora acha, não a relativa à a legítima defesa da honra, porque nós sabemos que ninguém concorda com isso, mas da decisão do ministro Dias Toffoli, tolher o defensor, o advogado, de falar isso em plenário do júri. Então, em que contexto, vou te devolver com uma pergunta, em que contexto você imagina a legítima defesa da honra? Para a gente ser mais específico, porque a decisão do Dias Toffoli ele fala bastante de adultério. Sim. É nessa questão do adultério. Pode ser. Então, digamos assim, vamos colocar um caso então. Né? O camarada descobriu que a esposa o traiu, voltou em casa e matou a esposa. Um caso nesse sentido. Então tá. Então vamos começar no começo. Você foi corno. Já fui. Foi corno. Não, mas eu já fui. Você descobriu que foi corno. Uma hora você vai ser contemplado. O importante é o seguinte. Você tem 3 opções, calma. Não precisa me falar qual foi a que você tomou, tá? Você pode guardar pra sua íntima convicção, mas não precisa dizer. E ela tá escutando, eu vou falar. Ela vai estar assistindo aqui. Então tá, suponhamos que você tenha sido corno, bem hipotético. Qual é a sua primeira opção? Né? Aguentar calado, que dói menos, tá? Isso. Vai chorar na cama, que é lugar quente, né? Não, na cama não, no banheiro não escuta. Opção B, se divorciar. Opção C, cometer um feminicídio. Tudo bem, a senhora deu 6 opções, vou escolher a minha. Eu, na época... Cantar a música sertaneja. Eu, na época, eu aceitei e fiquei mais 7 anos com a mulher. Pronto, então tá. Lindo, velho, é um amor. Isso é um amor, mas sabe cara. o que... Eu sou o cara que eu protejo o amor, velho. Não. Você teve amor, velho. Cara, eu vou chorar aqui, eu vou chorar. Pega uma cerveja aí pra gente. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque a questão, né, da legítima defesa da honra, como o próprio nome diz, é uma questão muito íntima, muito subjetiva. É a honra. É a honra. Entendeu? É uma questão subjetiva. Então, você lida com a honra de um jeito, né? Você pode aceitar e perdoar. Você pode querer se separar, né? Ou você pode ficar irado e cometer um feminicídio. Agora, a honra é muito íntima, é uma questão muito pessoal sua. Quando você levanta uma tese de legítima defesa da honra, você está depositando de novo na mulher a sua honra. Sim. Entendeu? Essa é uma questão levantada pelo Dias Toffoli. Ele fala de Magalhães Noronha, que eu adoro, estudei penal só por Magalhães Noronha, sou das antigas do livro, não gostava da doutrina, mas eu lembro. E eu acho muito legal esse exemplo. Não sei se vocês conhecem o Batóquio Casolato. Ele é advogado lá em São Paulo. Eu fazia marcado na época de cursinho lá em São Paulo e ele era meu professor. Nossa, excelente professor. Aqueles assim de tribuno do júri, né? Eu tinha professor Kunucci, o Guilherme Souza Nucci, que era o garoto enxaqueca. Alvorado, nossa! Mas ele é desembargador? E agora ele é desembargador. Nós não estamos te ofendendo. Não, depois ele melhorou, eu acho. Nós te amamos. Tá. E daí tinha o livro dele também de processo penal, né? Eu amo o livro. Eu gosto também. Mas tinha esse professor que ele falava sobre os crimes contra a honra, quando ele estava explicando os crimes contra a honra. Tá lá no capítulo, crimes contra a honra, crimes contra a vida. Então você já tira, você já desloca a honra do cara. Da vida. Olha os direitos que você está comparando. Legal. E lembrando, não, legal. Olha os direitos que você está comparando. A gente tem disposições. A legítima defesa está onde? Artigo 25, artigo 23, inciso 2. Sim. Você usa a legítima defesa quando? Quando é a vida. Quando você está sofrendo perigo de vida, lá com os meios moderados e tal. Você já está deslocando o crime contra a honra, a injúria, calúnia. Qual é? O que você pode fazer com os crimes contra a honra? Direito de resposta. Perfeito. Direito de resposta. Perfeito. Então você já tá deslocando duas coisas diferentes do Código Penal. Eu acho que aí já tá o grande erro. Caralho, adorei isso. Não, verdade, isso é interessante. Muito inteligente isso, cara. Eu acho que isso do mestrado minha, é justamente isso. Porque assim, o Código Penal tem uma estruturação, em tese, de importância dos valores protegidos. Primeiro, por que o 121 é o homicídio? Porque a vida é o bem maior. Então você está colocando a sua honra. Você está colocando a sua honra num grau de importância maior do que a vida da mulher? E eu não estou falando da amplitude de defesa. Porque para mim eu acho um absurdo
agora vamos desculpar meus colegas, inclusive defensores, Anota aí, mas nós amamos vocês. que falam que está limitando o direito de defesa. Eu acho um absurdo, porque é uma tese não jurídica, é uma tese... E há muito tempo, né? Há muito tempo. Desde a E como eu falei aqui, quando você estuda o processo, além de você ter autodefesa, você tem um leque de possibilidades para você fazer muito mais convincente. Você imagina você diante de um júri com 5 mulheres, e eu já fiz um júri assim na assistente de acusação em que o advogado ficou defendendo isso, e para mim o réu estava indefeso, tá? As mulheres faziam assim com a cabeça. Claro. Você imagina hoje você sustentando isso no plenário? Eu só ia Então, eu isso acho que quem fala isso, que tem que usar o argumento não jurídico de legítima defesa da honra pra defender o cara, eu já não contratava como advogado, me desculpa. Porque diante desse leque eu vou ser condenado. Eu já acho que começa por aí. Então, assim, você deslocando, você coloca a honra sua masculina, né, nas costas da mulher ainda, e você tá comparando crime contra a honra e crime contra a vida. Exato. A honra masculina é maior do que a vida. Do que a vida da mulher. Eu acho que esse é um argumento muito importante. Fora isso, que a gente teve uma legislação que evoluiu. Embora nosso código seja de 1941, né? Sim. O que foi pedido nessa ação do STF, que foi o PDT que entrou, é uma DPF, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental, fala o seguinte, que a legítima defesa da honra não está contemplada no artigo 25, tá, do Código Penal, e que não foi recepcionado pela Constituição de 88, Sim, porque lá a gente tem o direito à vida, o direito à dignidade. Tanto até Então, a gente vai nessa amplitude de defesa até que ponto? Até- Questões éticas, morais, a gente não tem limite. Até que E a, houve uma gente, mudança. e a gente num sistema de justiça, eu falo isso, porque tanto o advogado, como o defensor, como o juiz, como o promotor. Claro. Você é capaz de defender uma tese de que a mulher foi estuprada, uma criança foi estuprada de 10 anos, se o seu cliente virar pra você e falar assim, doutor, ela tava de saia curta me provocando? Lógico que não. Sabe, mas tem uma comparação. Até que ponto a gente vai defender a defesa, a autodefesa, né? A gente Não vai encontrar existe, isso. E os requisitos da legítima defesa do artigo 25? Como que vai ser pra você encaixar a honra aí? Meios moderados? Você Não foi um existe. corno e você matou a mulher? Não tem nexo nenhum. Não, mas isso que é importante. Não, porque essa discussão, inclusive eu perdoei, fiquei mais 7 anos com a minha. Cara, é um amor, velho. Cara, Corta essa parte. Corta essa parte. Não, velho. Corta, gente. Você tá Carla Dias tá Você aqui. tá falando da Carla Dias, cara. Mas é o amor, eu defendo o amor, cara. É lindo, é lindo. Pô, Fiquei noivo, legal. Mas parabéns, cara. Parabéns. Então, mas o detalhe é o seguinte, eu concordo com tudo que a senhora falou, inclusive foi 2009 que alterou o Código Penal a respeito dos crimes sexuais. Ah, que Foi, tirou do isso, casamento. Olha o absurdo, gente. Exato. Então, não, isso é importante. Então, a legislação ela vem evoluindo. Vem evoluindo. Desde Mas sempre. No código de Desde sempre. Hammurabi, lá antigamente no Código das Filipinas, estava autorização expressa que o homem que se tivesse diante de um adultério poderia matar as mulheres. Tava autorização expressa. A gente já evoluiu. Isso é absurdo. E daí eu acho que a resposta social e do judiciário tem que ser firme. Porque a tolerância dos governos e da sociedade com relação aos crimes contra as mulheres vem reiteradamente aumentando o número de crimes. Concordo. Tem mais perguntas? Mas, calma, só tem um detalhe aqui. Mas só que o detalhe, o que eu, na verdade, gostei, mas achei contraditório disso, doutora, é justamente, você proibiu todo mundo. Bom, não, igual a senhora falou, não, isso não tem que ser argumentado em júri, eu concordo. Mas eu acho que a decisão do Dias Toffoli, quando ele fala que a sessão do júri deve ser suspensa quando o advogado ou o defensor alegar, isso está errada. Sabe por quê? Porque isso vai ser um argumento, por exemplo, um super trunfo. Se o cara vê que ele está perdendo, e o crime às vezes está meio próximo de prescrever, alguma coisa assim, ou ele quer mais tempo, Ele vai levantar a defesa. e aí o que vai acontecer? Ele vai tomar uma suspensão na OAB, vai ter alguém para assinar por ele. Talvez uma admoestação verbal do juiz, na hora do júri, ficaria muito mais efetiva. Na cabeça do jurado. Você mostra pro jurado que é reprovável aquela tese. Exato. E bola pra frente. Vai marcar um outro júri pra você ver coisa que quanto tempo que vai acontecer. Exato. Ainda mais mas daí, como é júri, eu fico pensando até na questão do antecedentes. Não pode falar antecedentes, mas o promotor já falou. Não, mas aí eu não pode falar da tese, mas daí já falou. Então, mas por exemplo, vamos lá. Aí eu falei da tese, anulou o júri. Apaga, esquece, que nem nos julgamentos americanos. Essa parte você corta. Oi? Isso, mas quando eu falar pra você, corta essa parte, você só vai ficar com aquela parte na cabeça. Não, mas eu acho aquela demonstração verbal, porque assim, igual eu falava com os alunos que pegavam colando, né? Aí eu tava colando,
Tá colando, né, vagabundo? Aí o cara, beleza. Pronto, a demonstração verbal ali na frente de todo mundo já surtiu um efeito para aquela pessoa. Porque se você fizer de novo, você vai passar vergonha de novo, parceiro. Do que dá o zero. Porque o que está acontecendo hoje? Ou vai acontecer, não aconteceu ainda. Estamos em pandemia, júris não estão sendo marcados em tese novamente, a partir de agora talvez. O que vai acontecer? O cara vai meter uma dessa, vai jogar lá para 2.000 e bola, aí vai ter discussão, a pressão tá correndo, não tá, mas isso aí vai pro Supremo e fica, e o cara. E a impunidade tá ali. Talvez. Mas daí, Rodrigo, agora eu fico pensando assim, porque pela decisão do Toffoli, né, pelo que eu li, a perspectiva, né, de gênero, que a gente chama, tem que ser desde o início. Então lá no interrogatório dele, quando ele já começar a desenvolver essa tese, você vê que o advogado ou o defensor também tá indo lá, ele já vai interferir. Já vai, entendeu? Ele fala nesse sentido, que não só no plenário, né? Porque o plenário é o final, né? Mas desde lá do início, mas aí, doutor, ele já pode barrar isso. Nós vamos guardar na manga isso aí. A prescrição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Então, não sei. Será que não entra na questão da litigância de má fé? Claro. Não, mas assim, mas às vezes o camarada tem dinheiro. Tá usando a própria torpeza. Isso. Mas o que acontece? Eu concordo totalmente com a senhora, mas o cara tem dinheiro, ele paga. Ele paga lá a litigância de má fé. Esse é o meu problema. Mas aquela demonstração... agora teve um júri lá do Paraná que foi de um feminicídio, que os advogados quiseram juntar um negócio no plenário, né? E o juiz não deixou, não sei se vocês viram. Não vi. No caso do feminicídio, que o cara matou, é acusado, né, de matar a mulher, de ter derrubado ela da sacada e ter fugido. Aconteceu uma decisão do cara, o tal dos 90 dias do pacote de crime. Aí beleza. Que tem que reavaliar. Isso, aí o que aconteceu? Bateu lá, decisão, sentença, né? Mandando pro júri, pronunciou. Aí o que acontece? Tava em recurso de distrito, eu fui lá, protocolei no juizão, 90 dias, e aí? Aí o juizão mandou assim, então, como o processo está no tribunal, o tribunal tem que decidir. Subiu pro tribunal, eu tô lá, né? Aí o MP loucaço. Não, porque não existe recurso de distrito para decisões do juiz interlocutórios. Aí o desembargador, fala aí. Aí eu falei assim, bicho, você lê seu processo, você vê que não é recurso de distrito, né? É o juiz que declinou a competência pro tribunal. Aí, quando bateu no pleno para julgar, aí já tinha voltado pro juiz. Aí o desembargador, então, como já tá na mão do juiz, manda pro juiz de novo. E nós vamos nessa, cara, tá preso mais de ano. Feminicídio. Tentativa de feminicídio. Mais de ano. Né? E o pai e a família liga todo dia, uma desgraça. Mas enfim, já abriu o coração aqui para as caras. Começou? Abriu o coração. Voltou? Então, e isso é muito importante, porque eu vejo assim, mas se o réu estiver solto, isso é uma grande arma na mão do advogado para continuar o cara solto, o cara fugir, o cara não sei o quê. Eu acho que, por exemplo, a litigância de má fé imensa, se o cara alega um negócio desse em plenária. Olha, eu acho difícil, viu? Mas, né? Tudo é Não possível. sei, não. Porque eu estou sendo pago para criar saídas. Pra procrastinar. Para procrastinar. O melhor teste de defesa é a prescrição. Tem uma pergunta aqui, você vai achando as suas aí. Não, tem a pergunta aqui. Mas tem uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta muito boa para a senhora aqui, ó. Eu vou dar o nome. E, Lecão, produção, você coloca o nome desse cara aí para ele ser zoado. Deixa eu ver antes. Então, a pergunta é a seguinte: do ADV Moraes Flávio, você está fudido agora. A pergunta, porque ele fez a pergunta, mas eu achei que ele achou que ele vai fazer. Por que as mulheres proíbem os homens de jogar bola, doutora? Doutora, e aí, doutora? Por que elas proíbem os homens de jogar bola, doutora? Você tá vendo? É esse povo aí, ó. As mulheres, sujeito indeterminado, né? Grande conluio. Inclusive, Flávio, na verdade é o seguinte, as mulheres elas têm um um WhatsApp, um Telegram com todas as mulheres reunidas que elas combinam isso. Combinamos. Né? De não deixar é o matriarcado que chama. Exatamente. Contra o patriarcado, entendeu? A gente combina. Rafael. Aqui o Kleber de Maracaju. Nossa. Ele tá falando assim, doutora, você ainda lembra de mim? Não, tô brincando, tô zoando. É preso? Não, tô brincando. Tem sobrenome? Se for ex-preso ou preso e tem sobrenome, você sabe que os presos têm acesso, né? Tem Facebook. Eu já fiz o procedimento
atendimento disciplinar uma vez num preso, que ele tava malhando dentro da cela, puxando peso, postou uma foto no Facebook. Maravilhoso, maravilhoso. E daí a mulher comentou, né? Volta logo, meu amor, tá te esperando aqui fora. E daí os policiais fizeram print. Daí isso lá em Maracaju, eu chamei ele e falei, deve ser o Kleber. Eu chamei ele e falei, escuta, qual a internet que você usa aqui? Meu celular aqui não pega de jeito nenhum. Essa desgraça. Não, mas aqui, ó, o Alex tá gravando aqui, nosso brother, e ele mandou lá pra gente. A senhora é a favor do porte de arma de fogo para mulheres como uma maneira de se defender? Não sou a favor do porte de arma em... A arma foi feita para matar, em lugar nenhum. Não se faz paz com guerra, nem com arma de fogo. Não, inclusive o problema da arma de fogo, eu falo assim, eu fui militar, eu tenho minha arma e tal, mas eu vejo assim, que o problema da arma de fogo, você pode comprar arma de fogo. Inclusive é interessante quando você vai comprar arma de fogo. Não sei se a senhora chegou a comprar, mas você chega pra comprar na loja, você fala assim, eu queria comprar uma .40, eu quero tipo, eu quero essa aqui. Eu quero falar assim, paga ali que nós vamos emitir uma guia, né, de compra futura e depois nós vamos fazer o processo na Polícia Federal, porque é certeza que sai. O problema não é esse. O problema é assim, que o camarada tem uma arma em casa, em tese para se proteger. Então o cara tem que treinar, né, porque não é videogame, o cara tem que ir lá e atirar. Só que ele só pode atirar uma vez por mês, agora com as nossas soluções, uma vez por mês com guia da Polícia Federal. Ele tem que ir à Polícia Federal, solicitar pelo amor de Deus lá para sair uma guia, para ele treinar uma vez por mês. Quando que esse cara vai ser apto a realmente atirar em alguém e não matar os outros? Então, assim, essa história de arma é complicada porque, vamos liberar arma pra todo mundo. Vamos, mas os caras têm que saber atirar, parceiro. É uma falsa proteção, né? Você vê agora, essa semana teve a notícia de um muito amigo do Leonardo lá do cantor, não sei se vocês viram, que morreu dentro da fazenda dele manuseando uma arma de fogo não registrada. Então, assim, as estatísticas que a gente tem voltadas para a violência contra a mulher são terríveis. A mulher não consegue se proteger. A mulher, fisicamente, geralmente, né, na grande maioria dos casos, a mulher ela é sempre, né, um pouco menos resistente que os homens. Então, a arma de fogo, na verdade, na mão da mulher se torna um fator de risco. Né? Porque o cara toma a arma, mata ela com a própria arma dela. Inclusive, eu não sei se a senhora viu. Então, eu sou totalmente contra. Nos contextos de violência doméstica, as mulheres que sobrevivem, na maioria é o uso de arma de branca, né? Teve um delegado, faca, porque se a arma de fogo é um tiro só, né? Não são 15 facadas, né? Não, e teve um delegado, que é um delegado famoso no YouTube, cara, que ele mexe com o negócio de arma, dá curso e tal. Rapaz, aí veio uma história seguinte, ele foi lá, tomou uns tiros no pulmão. Cara, no apartamento dele, que a mulher, lá em São Paulo, eu olhei assim, eu falei, não sei se faz muito sentido essa conversa dele. Ficou bem esquisito o negócio. Ainda tá investigando. Tá investigando. Né? Não, tudo bem, ele ter tomado tiro. E ela também atirava, não era? Atirava, mas acho que ela morreu. Morreu. Não, a história é o seguinte, que diz que ele tava saindo do banho lá, todo galã, sucesso, pá. Diz que ela olhou, não sei o que, então é nóis. Diz que deu 300 tiros no cara. Não, diz que ela pegou o celular dele, achou que ele tava traindo ela, e daí pegou a arma e atirou essa historinha. Aí deu vários tiros no cara e depois ainda se matou. E aí, a história é o seguinte, o cara tomou 300 mil tiros. E aí diz que ele ainda conseguiu, porque ele é uma lenda, né? E ele conseguiu desmuniciar a arma e colocar no chão, porque ele tava assim, não, eu vou desmuniciar essa arma pra ela não dar mais tiro em mim. Essa história é muito mal contada. Essa arma de fogo, sempre nesses contextos, a mulher, ela tem, né, você vê assim, eu já fiz um júri de uma mulher, que foi o único júri de mulher que eu fiz na minha vida profissional inteira, que ela tinha matado o marido. Eu vou contar essa história exatamente por causa disso, porque a mulher, até na hora de matar, ela tem que ser diferente, porque ela tem que planejar em razão da força física. Sim. Então, quando ela é acusada de homicídio, né, ela tá sempre com as qualificadoras, tá com todas as qualificadoras, porque esse caso, por exemplo, ela teve que amarrar o cara na cama, jogar querosene e colocar fogo. Por quê? Ela era vítima de violência doméstica, no contexto de violência doméstica, e ela não conseguia se livrar, ele pegava todo o dinheiro dela, ela era faxineira na cidade, ela vivia praticamente em cárcere. E ela esperou ele dormir, amarrou ele com a cordinha de varal, jogou querosene nele, colocou fogo, pegou a bicicleta junto com o filho de 8 anos e foi embora pra rodoviária. E ficou foragido um tempo. Quando os bombeiros chegaram, ele ainda estava vivo. Tentando se desamarrar. Mas por que eu gosto de contar essa história? Por conta disso, em razão da força física, ela não ia conseguir simplesmente pegar uma faca e matar ele. Então, quando as mulheres são acusadas de homicídio, as qualificadoras delas são muito piores. Porque tem envenenamento, tem crueldade,
tem surpresa, entendeu? São vários qualificadores. E essa mulher, ela foi absolvida. É isso que eu ia perguntar. Foi absolvida? Foi absolvida. Não, Foi o mas- júri mais legal que eu já fiz na minha vida. E faz todo sentido. Porque, Assim, e daí eu fui na clemência. claro. Eu fui na clemência. claro. Eu falei, olha, eu não precisei falar mal dele. E exato. eu acho importante isso. A gente não precisa falar mal da vítima para defender bem o réu. Exato. Não precisa. A gente fala dele. Fala da vítima, da Ré, né, no Uhum. caso, Dona Maria Aparecida. Ela falava assim, o depoimento dela foi perfeito no plenário. Ela falou assim, enquanto eu estava apanhando calada durante anos, eu estava aguentando quieta, não tinha registrado nenhuma ocorrência. Foi antes da Lei Maria da Penha. Foi em 2005 esse júri. Eu estava aguentando calada e não tinha registrado nenhuma ocorrência, mas eu resolvi fazer isso quando ele bateu no meu filho. Enquanto ele estava me batendo, tudo bem, mas no meu filho, não. Putz, olha que louco. Então, foi muito emocionante. Daí eu falei do ciclo da violência, falei da violência doméstica, falei de como ele cercava ela. Ela vivia praticamente em cárcere, pegava todo o dinheiro Sim. dela. Ela trabalhava como diarista nas clínicas odontológicas, médicas lá de Chapadão, e ela só podia trabalhar tipo das 5 às 7 da manhã. Depois ela ficava em casa, entendeu? E ela já tinha tentado fugir outras vezes e ele voltava, pegava ela e a família de Paranaíba, deixava longe. Foi muito legal o júri. Não, e... Daí, pra você ver, vou contar outra história, pra você Conta, ver como, conta a história. como que os homens se protegem na broderagem, né? É impressionante. Desde 2005, essa proteção já existia. Porque Não, desde sempre. Eu fiz- Desde Adão e Eva. eu fiz o júri, foi muito massa, sabe? Quase foi anulado, pedi uma jurada lá chorando até, sabe? A juíza emocionada, porque eu fiz uma apelação mesmo, eu fiz a questão da clemência, foi falando que ela já estava presa, ela foi presa, ficou presa 2 anos, a mãe dela estava na plateia, falava assim, a mãe dela tem 70 anos, essa mulher tem 45, ela tá mais envelhecida do que a própria mãe. E eu falei assim, a família tá perdendo a oportunidade de ficar junto com a família, já tava em casa, fiz todo aquele histórico, daí tá, ela foi absolvida. E daí o promotor também ficou tocado, ele falou, não vou recorrer. Eu falei, tá bom, né, daí foi lindo. Ela chorou, saiu solta, né, do plenário, pra sua família, foi aquela coisa, aquela choradeira, né, tal. Daí no outro dia, tô lá, chegam os funcionários do cartório, do fórum lá de Chapadão, fizeram uma comissão de homens e foram lá cobrar do promotor que ele queria que recorresse. Não é possível. Não pode. Porque achavam um absurdo pra sociedade sul-chapadense uma mulher que matava um homem daquele jeito ser absolvida. Que o que a gente estava criando lá, que o que eu estava criando lá em Chapadão era uma onda de mulher matando um homem. Porra, Chapadão! Porra, Chapadão! Você acredita? Era pra vocês serem mais de boa, Você Chapadão. acredita? Eu falei assim, mas olha, só vocês não bateram na mulher, que vocês não vão parar em júri, não. A comissão dos homens que espancam mulheres O Chapadão vem do a Sul. público. Você acredita? Você acredita? Ué, precisa usar um É sério. Na época eu era casada, meu marido era advogado, foram lá e falaram assim, você sabe, doutor, o que ela falou no júri? Que se fosse ela imaginava formas mais cruéis de matar. Eu falei assim, isso é verdade. Isso é verdade. Se fosse eu imaginava formas mais cruéis de matar. Acho que foi Muito bom, hein? A senhora tá demais, doutora. Calma. Tem mais pergunta aí, cara? Tem uma pergunta, mas aí a pessoa não colocou aqui, cara, de qual CCJ estamos falando. Mas aqui ela colocou o seguinte: qual foi o sentimento em ver pela primeira vez uma mulher presidindo a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça? Eu não vou ser da Câmara, do Senado, não sei. Mas eu vou pegar esse embalo. Será que era da Simone? Ah, não foi? Pode ser, Presidente? ela foi presidente. Agora que não deu certo, porque traíram a Simone. Traíram. A gente Traíram a podia, né, Simone, ter uma você tá vendo? presidente do Mas Senado vamos aí. puxar, doutora, vou puxar esse assunto maravilhoso que a senhora falou da questão das leis. Eu quero saber o seguinte: a maioria da população, né, que vota é mulher, né, as eleitoras são mulheres. Tivemos grandes mulheres aí, né, tanto no pleito como vereadoras e na eleição passada como deputados estaduais e federais. E o que eu não entendo, e eu sempre questiono isso, por que não tem mulher lá se a maioria das mulheres são as que votam? Isso eu não consigo entender. E temos ali a questão da lei eleitoral, onde tem os 30%, 70% para cada gênero. E há uma pauta de representatividade feminina, mas acaba que... Esvaziada. E a senhora que está ali Então, envolvida, essa o que a senhora acha? questão
ela assim remonta, né, a questões históricas, porque a mulher, ela nunca ocupou um lugar de poder, né? A mulher começou a votar em 1932, sim. Então é recente em termos históricos. A mulher foi inserida nesse contexto político muito tardiamente. Então até as próprias mulheres, elas não estão habituadas e acostumadas a ver as mulheres no poder. Até elas mesmas se espantam. Elas não se veem representadas, talvez, por mulheres, é uma questão, né, que dizem nos estudos. E a outra questão é a falta de... Olha, é tanta coisa pra mulher fazer, né? Vamos lá, vamos voltar. Mas é verdade, Não, a mulher perfeito, é mãe, perfeito. a mulher que trabalha, a mulher não sei o quê. E daí ela se envolve num ambiente político que é um ambiente predominantemente masculino. E aqui a gente fala um pouco da ex-presidenta Dilma. A ex-presidenta Dilma ela não saía pra tomar uísque depois das reuniões, entendeu? Ela não saía pra discutir as coisas em reuniões, por conta dela ser mulher, e por conta dela não gostar, não se envolver politicamente. Então, é um ambiente ainda predominantemente masculino. E a gente está entrando aos poucos. Por isso que é importante ter as cotas e ter a obrigatoriedade. Exato. Inclusive, nós estamos com um problema na OAB, né? Quando eu digo problema, é que vamos ter problema na eleição Na agora. paridade, né? Exato. E qual que é o problema que eu vejo? Porque assim, eu já fechei algumas chapas de OAB nas eleições passadas, e aquelas mulheres que realmente falam assim, essa aqui vai resolver o problema do nosso Brasil aqui, na nossa OAB. Você liga pra ela fala justamente isso que a senhora falou. Eu tenho outras coisas pra resolver. Tem mais coisa pra fazer, Rodrigo, tem outras coisas pra mas resolver. sabe, Rodrigo, assim, quando eu fui, por Se exemplo, você arrumasse coordenadora... suas coisas aí, talvez tivesse tempo da mulher ir lá. É verdade, se você Agora dividisse você a tarefa não- doméstica, se você lavasse louça, cuidasse da casa, Ia ter a mulher, fizesse tarefa... Eu posso contar uma coisa Deixa eu pra senhora? acabar. Não me interrompa, ó, esse é outro problema. Mês interrupting. Adriana emociona, eu trabalho com uma feminista, uma feminista aqui, ela Você tem que prestar mais atenção nela. Mas ela me doutrina, me doutrina todo dia. Mas, ó, veja bem, isso é um problema seu também, que você pode colaborar, entendeu? Igual a gente tava falando, não é a hora de entrar os homens nisso? Por quê? Concordo. Porque pra gente ocupar os espaços de poder, né, porque a gente precisa dessa colaboração em casa. Enquanto aqui, ó, eu anotei umas estatísticas pra vocês verem, no lar, por exemplo, na última pesquisa do IBGE, 21 horas por semana as mulheres dedicavam aos afazeres domésticos, enquanto os homens dedicavam 10 horas. Então a gente tá sem tempo mesmo, a gente tá sobrecarregado pra fazer isso. Sempre. Com a maternidade, Sempre foi assim. agora a pandemia, o home office, tudo despejou a responsabilidade em cima das mulheres de uma forma muito pior. Concentrou tudo na mão das mulheres. Se houvesse essa divisão igualitária de trabalho dentro do lar, a gente teria mais condições de, até para exercer cargos dentro da defensoria. Por exemplo, quando eu fui chamada para ser coordenadora no início do NUDEM, foi uma coisa que eu ponderei muito. Criança pequena, tinha que fazer as coisas da escola, levar e buscar nas atividades, né? Ainda que o pai dividisse, e sempre dividiu, ainda a gente ficava com a maior carga. E eu ficava, ai, será? Daí eu vou deixar de ter os momentos de lazer, de diversão com a minha filha para ir numa palestra à noite lá, não sei aonde. Representando, Entendeu? Então a mulher, ela se pega nesse conflito sempre. E outras questões também, por exemplo, você sabia que 48% das mulheres, quando voltam da licença maternidade, das empresas privadas, são mandadas embora? Não sabia. Então, é um número assustador. Passa a licença, Passa a pessoal vai embora. licença, geralmente depois do segundo ano, né? Pra não dizer que foi por conta da licença maternidade, elas são mandadas embora. Então, não é que a mulher tá na informalidade porque ela quer. É porque acontece. É porque é o jeito que ela tem de ganhar o dinheiro eu- dela. Então ela tá com criança, tá trabalhando na informalidade, não tem registro, né? As mulheres eu, por estão na exemplo, informalidade. eu não tenho essa realidade, doutora. Sabe por quê? Porque minha carreira foi militar, depois do meu tempo de exército, fui. Minha primeira carteira assinada, inclusive, foi como professor. E aí sempre mulheres iam nos coordenando. E quando eu fui trabalhar no escritório de advocacia, o dono do escritório, pensa um cara bom. Ele deu um azar, digamos assim, porque ele tinha um escritório de linha de produção e 8 mulheres da linha de produção ficaram grávidas e tiveram licença maternidade. O que ele fez, esse cara? Ele, lógico, todas gozaram de licença, mas quando elas retornaram, ele montou a maternidade lá no escritório. Mas a gente tem que ter essas políticas Ele falou assim, bicho, de inclusão para mulher. Por exemplo, nas carreiras jurídicas não tem essa diferenciação salarial, por óbvio, né? Porque é concurso público. Entretanto, a gente vê cada vez menos mulheres passando no concurso. Mais Sério, mulheres, claro. Porque assim, A carreira da defensoria, por exemplo, é uma carreira eminentemente feminina. Se no início era só mulheres, tinha muitas mulheres, por quê? Porque os salários eram muito baixos. Não era uma profissão que atraía os homens, era assim, exato. né? Era uma
uma subprofissão. Hoje não. Hoje com a equiparação, né, salarial, que a defensoria está ganhando bem, aqui em Mato Grosso do Sul inverteu completamente, a maioria é homem. E sabe que eu fico chateado, a senhora me falando isso, doutor? Porque, por exemplo, no cursinho, né, no CPA para a OAB, as salas, 80% dessa última turma são mulheres. Então, mas você sabe que na questão acadêmica, até anotei esse dado, acho que eu não trouxe, esqueci de anotar esse dado, mas na questão acadêmica, a maioria dos estudantes de mestrado e doutorado são mulheres. Pois é. Agora, na pandemia, reduziu consideravelmente a entrega de artigos científicos das mulheres e aumentou a produção masculina. Por quê? Por conta do home office, do homeschooling. As mulheres estão com cuidado do lar exclusivo, enquanto os homens estão liberados para fazer a produção acadêmica. Então é uma questão onde os homens podem entrar e colaborar, né? Muito legal. Não, mas eu tenho que fazer meu disclaimer aqui. Hoje, doutora, eu namoro minha ex-mulher. Olha. E eu falei pra ela assim, vamos namorar. Amor, eu acho amor. Você fica na Amor sua é casa. Você fica na sua casa, eu vou morar com a minha mãe. A gente namora. Morando com a mãe, alguma coisa tá errada. Não tá. Não, eu sou criado como. Mas eu pago pensão, isso é importante. Eu namoro, mas pago pensão. Tá vendo? Não Legal. posso usar os aí. Não, doutora. E aí, Rafinha, as perguntas Cara, eu acho que é isso. Nossa, falei pra caramba. Nossa, hein? foi ótimo, cara. Eu adorei, velho. Eu quero dizer o seguinte, doutora, a senhora mora no meu coração. Aquela impressão que eu tinha, eu chegava na audiência, a senhora olhava torto, falava, ai meu Deus, 3 pessoas contra mim, eu ficava coado, é só pra lá. Você viu? Eu sou legal, não, né? a senhora é legal. Vou deixar a senhora pra tomar uma aqui. Isso aí, pô, caramba. Isso mesmo. Ó, foi ótimo, obrigado, né, por você ter aceito o convite, aceitou de primeira, veio, deu um show aqui, pô, falou muita coisa interessante. Pensa aí na sociedade. Vamos. Não, a Adriana já foi embora, ele contratou, levou embora o contrato, ele tava pronto o contrato. Tá, e, pô, o espaço está aberto, vamos divulgar a Defensoria Pública aqui na descrição do vídeo, vamos receber aquele material da senhora, vamos aproximar o pessoal vamos trazer o pessoal para próximo da Defensoria, essas informações todas, conte com a gente para tudo isso aí. Tá bom, muito obrigada, fico muito feliz de participar. Eu que agradeço, Espero inclusive, ter nós estamos colaborado. tentando trazer a vereadora Camila Jara para discutir essas questões. Olha, ela é muito Exatamente, nós estamos tentando. Tá, única representante. E é isso que eu tô falando. E agora a gente tem uma deputada também, porque Exatamente, porque deu uma zica lá. mas, entrou, né? Porque, exatamente, olha, não tinha nenhuma. é triste. Mato Grosso do Sul tem uma trajetória muito triste em relação à representação feminina. Exatamente. E nós temos que lutar contra isso. Doutora, muito obrigado, agradeço. E esse foi o nosso Papo Raro. Primeiro Sucesso. papo raro da humanidade. Cadê o champanhe? Vamos estourar na próxima. Na próxima. Valeu. Vamos. Tudo de bom. Um brinde. Vamos brindar o papo raro. Valeu. Tudo de bom. Valeu, galera.